Diverticulose não necessariamente é precursor de câncer de intestino, tá? Mas, se você pensar no sentido de diverticulose gera inflamação crônica no intestino, então qualquer inflamação crônica pode ser câncer, com certeza, tá? Mas não é um precursor, não quer dizer, tá? Que porque você tem diverticulose que você vai ter câncer. Tem outros fatores envolvidos, mas você deveria pensar, né, para toda pessoa que tem doença diverticular, pensar na questão da microbiota e da disbiose, tá? Geralmente, quem tem diverticulose é um paciente disbiótico, tá? Desenvolveu pela disbiose, pelo excesso de fermentação bacteriana no intestino, tá? Esse é o motivo de se desenvolver diverticulose ou doença diverticular, tá? Que é diferente da diverticulite, que a diverticulite é a inflamação aguda, né? É quando isso exacerba, tá certo? Então, gente, hoje câncer de cólon, tá? Quando a gente fala em câncer de intestino, a gente está falando do câncer de cólon, tá? O câncer de cólon é um dos cânceres mais comuns e que mais tem crescido, tá? E aí vocês não vão me dizer que esse crescimento do câncer de cólon é genética, porque não convence, né? Por que está crescendo tanto o câncer de cólon, inclusive em pessoas mais jovens? Não é só genética, né? São os fatores aí principalmente relacionados à mudança da nossa alimentação, né? Porque um câncer que era comum de pessoas idosas está se tornando um câncer recorrente, incluindo pessoas jovens, né? Tá? Inclusive o tema de hoje da live também é uma das doenças que mais cresceram, que era considerada uma doença rara. Gente, só para vocês, só para trazer um dado para vocês, né, uma curiosidade, eu amanhã eu faço aniversário de formatura, né, eu faço 18 anos de formada. Doença inflamatória intestinal, quando eu fui fazer especialização, era considerado uma doença rara. A gente teve um crescimento aí nos últimos anos de mais de 300%, tá? Na ocorrência, né, na prevalência de doenças inflamatórias intestinais. Tá? Só para trazer um dado para vocês, tá? Por que também a gente está aumentando tanto a ocorrência de doença inflamatória intestinal? É o mesmo motivo do câncer de intestino, tá? Do câncer de cólon. É o mesmo motivo, tá? É o mesmo motivo. Mudanças na nossa alimentação, tá? Não tem jeito. Tá? Excesso de inflamação, excesso de industrializados, de toxinas que a gente está ingerindo, né? Muita toxina, não só poluente, né? Mas também aditivos químicos, né? Um excesso de substâncias químicas que não era para a gente estar ingerindo, né? Então não adianta, até para você, não, mas eu como vegetais e carnes. Os vegetais estão cheios de toxinas, né? Não só as toxinas dele, as toxinas adicionadas mesmo, né? Por causa de conservação, né? De evitar pragas, então também estão cheios. Então nem adianta muito a gente usar esse argumento, né? Certo? Então, tô esperando um pouquinho só para o pessoal ir entrando. Mas vamos falar então. Verônica, isso eu vou deixar para o final, porque agora não é hora. Não é hora da gente falar sobre isso, tá? Então a gente vai deixar para o final, tá? Essas perguntas fora do tema. A gente vai falar sobre doenças inflamatórias intestinais, tá certo? Esse é o tema de hoje, tá bom? Mas te digo que não tem uma dieta específica. É mais um estilo de vida, tá? Não tem uma dieta ideal. Tem a dieta que melhora, né, a sua inflamação crônica. É essa dieta. Que vai ser a dieta que você consegue fazer. Tá? Mas não tem uma dieta específica, não tem, você não vai achar isso em lugar nenhum. A dieta para você, para melhorar a inflamação, isso aí eu já vou falar até para o próprio intestino, qual é a dieta melhor para inflamação intestinal? Eu sei que tem gente que vai falar isso. Não, tem que fazer a dieta tal. Não tem uma dieta específica. Tá? Não tem. Para desinflamar o intestino, tem uma dieta específica? Não tem. Não tem, não. Tá? Você vai ver muito estudo com dieta low FODMAP, você vai ver muito estudo com dieta low carb, muito estudo com dieta mediterrânea. São as mais estudadas. Quer dizer que todo mundo vai se adaptar
a uma dessas 3 modalidades de dieta? Não, tá? Não. Não existe essa unanimidade em termos de dieta, tá certo? Então a gente ainda vai ter que considerar outros fatores, tá? Mas vamos lá, começando aí, já passaram quase 10 minutinhos, falar um pouquinho, depois a gente responde as outras perguntas. Tem muita pergunta fora do tema na caixinha, tá bom? Mas aí a gente depois responde um pouquinho sobre perguntas, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês sobre doenças inflamatórias intestinais, apesar do nome, quando a gente fala em doença inflamatória intestinal, estamos falando sobre as doenças autoimunes do intestino, tá certo? Então estamos falando, não é inflamação no intestino, não é isso, gente. O nome é esse, mas eu acho que o nome, ele não corresponde à natureza da doença, né? A gente não diz o que é a doença, né? Então, quando a gente está falando de doença inflamatória intestinal, estamos falando sobre doenças autoimunes do nosso intestino, tá? E estamos falando principalmente o órgão dois intestinos que a gente tem, né? Intestino delgado e intestino grosso. O mais acometido nesse caso é o intestino grosso, tá certo? Também não acho que é à toa o intestino grosso ser mais acometido. Se a gente for parar para pensar, é o local onde está predominando a nossa microbiota, tá certo? Então não acho que é à toa essa predominância ali no intestino grosso, tá? E aí, até então, até pouco tempo atrás, as 2 doenças inflamatórias intestinais que a gente simplesmente considerava, né, eram a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Crohn muito mais conhecido, né? Embora não é o mais comum, tá? Mas o Crohn muito mais conhecido, tá certo? No caso do Crohn, você pode ter um acometimento aí de todo o intestino, inclusive do intestino delgado, porque o Crohn, ele vai acometer o intestino de forma salteada, né? Ele não é uma lesão contínua. Você pode ter uma lesão ali, por exemplo, no seu cólon sigmoide, mas você pode também depois ter uma lesão no colo ascendente, você pode ter uma lesão no ilho, você pode ter lesões salteadas, né? Não vai ser um acometimento de toda aquela região, tá certo? Qual a característica das doenças inflamatórias intestinais? A principal característica delas, em geral, é o que abre o quadro, é o que vai fazer a gente desconfiar de que o paciente possa ter uma doença inflamatória intestinal, é a diarreia, e geralmente diarreia com presença de pus e sangue, ou só pus ou só sangue, mas geralmente essa é uma característica. E uma diarreia com características também desabsortivas, ou seja, essa pessoa vai ter claros sinais de que ela está perdendo nutrientes, tá? Então você vai ver aí um emagrecimento, se não um emagrecimento, mesmo que ela esteja ficando inchada, você vai ver os sinais da desnutrição nesses exames, tá? Mas o emagrecimento é muito comum na abertura do quadro, tá? Então, uma diarreia aí, estamos falando, por exemplo, quando a pessoa abre o quadro, que você tem uma crise dessas doenças, você vai ter aí facilmente 20 episódios diarreicos por dia, com presença de sangue, tá? E com sintomas desabsortivos, tá? Então, uma doença aí no início do quadro extremamente incapacitante, tá certo? Então, não dá para não fazer o diagnóstico, né, dessa pessoa. E o diagnóstico é colonoscopia, tá certo? Você não vai fazer o diagnóstico de outra forma, tá? Não é exame de sangue, não, vou dosar os anticorpos. Não é isso. O diagnóstico é colonoscopia com biópsia. Você vai olhar esse intestino, né, através da colonoscopia, você vai ver se tem lesão, e a lesão é típica, tá? A lesão, é uma úlcera, tá certo? Causa várias úlceras nesse intestino, são lesões granuladas, tá? Então, na biópsia vai vir a característica específica de uma lesão granulomatosa, tá certo? Crônica, e inclusive o patologista já vai conseguir sugerir a etiologia, se é Crohn ou se é retocolite ulcerativa, tá certo? A principal diferença do Crohn e da retocolite ulcerativa é gravidade, tá certo? A retocolite é menos grave do que o Crohn, tá certo? Então o Crohn, ele tem mais complicações, ele tira mais da qualidade de vida da pessoa. A retocolite, como é uma lesão contínua, geralmente ela vai começar no reto e vai ascendendo, tá certo? Então se você descobre também essa doença mais cedo, você consegue começar a tratar e frear essa evolução de doença, tá certo?
Então, e você vai ter um acometimento menos grave, menos questão absortiva, tá certo? Mais questão inflamatória, tá? No Crohn, é muito comum você ter fístulas, você ter... Geralmente o Crohn, inclusive, precisa de um atendimento multidisciplinar. Na retocolite, você consegue, geralmente, ter 1, 2 profissionais ali te acompanhando e você consegue estabilizar esse paciente com mais eficácia do que no Crohn. O Crohn é mais difícil, é mais desafiador, tá certo? Então, essa é a notícia. Mas são doenças na sua fisiopatologia muito parecidas, tá certo? E sim, como toda doença autoimune, gente, você vai ter uma questão genética envolvida. Mas só genética, ambiental também não? Sim, também vai ter um ambiental. Também, como toda doença autoimune, é muito comum o gatilho da doença ser um quadro de estresse agudo, tá certo? Essa pessoa teve um evento estressor importante que faz ela desenvolver essa doença, dela começar a ter aquele quadro, tá certo? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, para quem nunca ouviu falar, tá? Em relação à retocolite ulcerativa, por exemplo, uma característica também importante é que ela é uma doença que favorece muito o desenvolvimento do câncer de cólon, tá certo? Ou seja, pacientes que têm doença inflamatória, né, aliás, que tem retocolite ulcerativa, né, tem doença inflamatória, no caso a retocolite ulcerativa, eles precisam ser rastreados para câncer de cólon. Então, é o paciente que vai sim ter que fazer colonoscopia de rastreio com mais frequência, tá certo? Então, é um paciente que você vai ter que vigiar, tá certo? No caso das doenças inflamatórias intestinais, né, falando dessas duas, eu vou falar da terceira, que hoje é considerada também doença inflamatória, que é o caso da colite microscópica, tá? Vou falar daqui a pouco, mas vou falar dessas duas principais, depois a gente fala um pouquinho da colite microscópica. Mas ela, em geral, as doenças inflamatórias, elas têm 2 picos de acometimento, tá? Então, você vai ter, geralmente, o pico jovem, que são as pessoas ali em torno dos 15 até os 25 anos, tá? Essa faixa de acometimento. E depois você tem um acometimento na fase mais velha. Não quer dizer que as pessoas entre essas faixas etárias não possam ser acometidas, tá? Por favor, não é isso, tá? Mas são esses 2 picos de idade, entre 15 e 25 anos e na faixa etária após os 50 anos. São as 2 faixas de acometimento da doença inflamatória intestinal, tá? Muito mais frequente nessas 2 faixas etárias, tá bom? Só para vocês saberem, tá? A tendência da hereditariedade é mais elevada na doença de Crohn, tá bom? Só para vocês saberem. Mas a retocolite também tem envolvimento, tá? Mas o Crohn, se você tem um pai, mãe, um irmão, né, um tio, tia, né, um avô, avó, difícil avô e avó com doença de Crohn, porque provavelmente não seria diagnosticada naquela faixa etária, né? Mas muito provavelmente você vai ter uma chance maior de acometimento, tá? Como fazer quando a pessoa tem estenose? Mas ela tem estenose por que motivo, Cid? Qual é? Embora hoje a gente tenha colonoscopia virtual, não é a mesma coisa, mas a gente tem, tá? E a gente tem também a enteroscopia por cápsula endoscópica. Embora esses 2 exames, tanto a enteroscopia por cápsula endoscópica quanto a colonoscopia virtual, são exames só de imagem, eu só vou ver, vai sugerir. Eu não vou conseguir fazer biópsia, eu não vou conseguir fazer o procedimento, tá? Lembrando que colonoscopia não é só exame, colonoscopia é um procedimento. A partir do momento que o profissional chega lá, ele pode colher biópsia, ele pode realizar procedimentos, ele pode também fazer pequenos procedimentos, por exemplo, ele pode fazer uma injeção de plasma de argônio, ele pode fazer outras coisas, tá? Então, isso não é só um exame, é um procedimento. É pela própria doença de Crohn. Entendi, pela própria doença de Crohn. Então, gente, pela própria doença de Crohn, ele vai ter que fazer as opções de exames que não são invasivos. Embora, por exemplo, dependendo do local que ele tem estenose, ele pode fazer colonoscopias incompletas, ele pode fazer também, por exemplo, retossigmoidoscopia. A gente usa muito isso, a retossigmoidoscopia, como alternativa à colonoscopia para os pacientes com retocolite ulcerativa, porque, por exemplo, às vezes eles têm uma retite ulcerativa, eles têm uma sigmoidite ulcerativa, então são doenças na parte mais baixa do intestino,
Então, com retossigmoidoscopia, você consegue entrar ali com o aparelho e olhar, tá? Então, não necessariamente você vai fazer uma colonoscopia completa, tá certo? Então, há opções, tá? Sempre há opções. Agora, Cídia, o que eu fico com muita pena, de certa forma, né, e muito preocupada com o paciente que já está tendo complicações da doença de Crohn. Isso significa o quê? Essa doença não está sendo tão bem conduzida assim, né? Quando o paciente começa a ter muita complicação, muita perfuração, começa a ter fístula, começa a ter, né, estenose, ou seja, essa doença não está sendo bem conduzida, tá? E aí, aqui vai uma crítica minha aos tratamentos de doença inflamatória intestinal, tá? Uma crítica minha, claro, né? Não tem nada em consenso, nada disso, longe, né, de estar aqui querendo ditar consenso, tá? Nada disso. O que eu vejo hoje sobre, dentro da gastroenterologia tradicional, sobre a doença inflamatória intestinal, simplesmente se fala em administrar remédios, tá? Então, você vai usar em primeira linha, né, os anti-inflamatórios, né, que são aí a sulfasalazina e a mesalazina, tá certo? E usar corticoides. Esses são os medicamentos de primeira linha. O paciente na crise, principalmente corticoide, o paciente que vem em crise, ele vai entrar com corticoide em dose alta, em doses imunossupressoras, tá certo? Ou seja, doses altas. Essa é a primeira linha de tratamento. Dependendo aí da resposta desse paciente, da gravidade do quadro, depois ele vai ser entrado com a terapia de segunda linha, que vão ser os imunossupressores, tá certo? Então, a gente tem aí azatioprina, a gente tem metotrexate, que vão ser segunda linha de tratamento, né, para aquele paciente aí já numa fase de um paciente que vai fazer desmame do corticoide, tá certo? Então, porque, na verdade, o corticoide ele deve ser usado apenas no tratamento de crise, não para tratamento prolongado, até porque o corticoide, ele melhora bastante, mas ele também piora bastante. Então, o corticoide causa desbiose, o corticoide causa alterações, dependendo do tipo de corticoide que você está usando, pode causar várias lesões e vários acometimentos no trato digestório superior, estamos falando aí principalmente do estômago e do intestino delgado, interferindo no seu processo digestivo. Então, é aquela história da faca de dois gumes, né? Te melhora de um lado, mas piora do outro, tá? Então, não é para usar corticoide de uso prolongado, tá certo? De forma alguma, tá? Então, depois você vai entrar com os imunossupressores e como terceira linha, principalmente no Crohn, você vai ver muito facilmente, não tanto na retocolite, os pacientes evoluindo para o uso dos imunobiológicos, né? Com muita frequência. E aí a gente tem vários, gente, cada hora se lança um novo, um imunobiológico novo e mais caro para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais, principalmente o Crohn, tá? A grande, vamos dizer assim, o grande foco do tratamento para doença inflamatória intestinal, né, no caso do Crohn, são os imunobiológicos, tá? Então, os imunobiológicos da retocolite ulcerativa, eles são meio que aproveitados do Crohn, mas não são foco, tá? Até porque, até para você conseguir para o paciente, ou colocar o paciente com retocolite ulcerativa no imunobiológico, ele tem que estar muito refratário ao tratamento, tá? Mas aí eu tô falando de tratamento medicamentoso. E, infelizmente, para mim, o grande problema de hoje do tratamento da doença inflamatória intestinal é que ele é basicamente um tratamento medicamentoso. Não se fala, por exemplo, em outras terapias. Por exemplo, como a dieta. Por exemplo, um paciente que tem doença inflamatória intestinal, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, por favor, claro, gente, isso aqui é minha opinião. Você não vai falar em dieta com ele? Sério? Você não vai pensar numa dieta anti-inflamatória, numa dieta com baixo resíduo, numa dieta com baixas toxinas? Sério? Você não vai falar isso? Numa dieta sem glúten, né? Gente, eu lembro uma vez, eu estava de plantão de emergência e eu atendi um paciente com doença de Crohn em crise, né? E ele, assim, ele só usava mesalazina, ele é um paciente com pouco uso de medicação. E, na verdade, ele entrou em crise por quê? Ele foi para um aniversário e ele se encheu de salgadinho e bolo. E aí ele entrou em crise. Ou seja, porque ele comeu glúten. E eu falei, mas você não sabia que você não podia comer isso? Ele falou, não, doutor, eu sei que eu não posso comer isso. Eu falei, então por que você comeu? Eu falei, você não sabe que o glúten pode gerar um gatilho para crise? E ele, não, ninguém nunca me falou isso. Eu só não comia porque eu acho que me estufa, eu acho que piora.
Ninguém orientou isso para o paciente, porque era para ele não consumir glúten, sabe? Eu acho isso uma falha nossa, profissional, né, de você achar que você não tem que tirar essas coisas da dieta, sendo que a gente sabe que o glúten, sim, para o intestino é extremamente inflamatório, porque ele vai gerar leaky gut, né? Ele vai gerar intestino com aumento da permeabilidade, vai expor a a imunidade intestinal, vai desequilibrar a microbiota. Como você não fala para um paciente com doença inflamatória intestinal tirar glúten? Eu não sei, gente. Eu não sei, tá? Fora as coisas bizarras que eu já vi. Por exemplo, eu já vi um paciente com diarreia crônica, uma diarreia funcional, porque ela tinha um anticorpo associado à doença de Crohn, né, que é o PEANCA, positivo, sem colonoscopia negativa para a lesão, ela não tinha lesão na colonoscopia, e ela ganhou um imunobiológico de última geração para tratamento de doença de Crohn, que é o Estelara. Tá? Vou falar aqui a substância para vocês, a marca é o Estelara. Deixa eu lembrar aqui a substância, porque eu não vou lembrar. O Ustekinumab. O Ustekinumab, que é o Estelara, ele custa aí mais ou menos as doses mais baixas, em torno aí de 6 a 10 mil reais por mês o tratamento, tá bom? Baratinho, né? Dose mais alta vai custar aí 15 mil, tá? Só pra vocês saberem o custo disso. Ela ganhou isso sem lesão, sem manifestação de doença. Ela tinha diarreia crônica, mas era uma paciente bariátrica, ou seja, uma paciente com disbiose, entendeu? A gente foi tratando a disbiose, ela foi melhorando a diarreia e eu suspendi o imunobiológico dela, que ela queria parar de tomar, realmente. Né? Tava tendo um monte de efeito colateral dele. E sendo que ela não tinha indicação, porque isso aqui, o Ustekinumab, que é um de última geração para Crohn, é para o paciente já com complicação de doença e que não respondeu aos outros imunobiológicos de primeira geração. Por exemplo, você vai começar um imunobiológico com um paciente com Crohn, tá? A não ser que já seja um paciente muito grave, você vai começar com infliximab, que é o primeiro. Tá? Você vai subindo aí na potência de acordo com a doença, tá? Mas não é para começar de cara com esse, mas ela começou, tá? Eu só achei bem bizarro. Primeiro, e ela conseguiu isso pelo plano, né? Não sei como o plano aprovou isso, tá? Porque eu achei assim, o fim. Mas, enfim, coisas bizarras que a gente vê. Deixa eu ver o que você tá falando aqui, Cid, já que você, há 8 meses, estou na carnívoro e reduziu o uso da mesalazina. Perfeito. Carnívoro é ótima para quem tem doença inflamatória intestinal. É maravilhoso, maravilhoso. Reduz muita inflamação. Claro, todo paciente com doença inflamatória intestinal tem desbiose associada. Tem que tratar a desbiose, tá? Tem que avaliar e tem que tratar. Outra coisa que é muito bom, Cídia, eu vou falar como tratamento, claro, não é para você largar seu remédio, né? Mas para você usar também como adjuvante, é o LDN, né? O Low Dose Naltrexone. É muito bom para doença inflamatória intestinal, tá? Muito, muito, muito bom, tá? Recusou usar imuno biológico, preferiu mudar o estilo. Perfeito, Cid, é isso mesmo. Preferiu mudar o estilo de vida. É isso. Essa é a minha crítica. Porque a gente vê que o paciente com doença inflamatória intestinal, ele melhora o estilo de vida, né? Ele melhora da doença, tá? Gente, eu quero falar uma outra coisa que a gente sabe que hoje também é associada a gatilho de doença inflamatória intestinal. Eu preciso falar, porque a gente está hoje numa moda disso, desse tipo de procedimento, tá? Vocês sabem que eu não sou dessa moda, eu faço questão de enfatizar aqui, mas a gente tem estudos associando o excesso de desparasitação com o gatilho para doenças inflamatórias intestinais. Certo? Eu preciso falar isso. Então, se você tem doença inflamatória intestinal, não faça. Provavelmente vai piorar a sua situação. Tá certo? Por quê, gente? O que que tem a ver? Eu falei até na live de desparasitação, eu sei que tem um tempinho, que essa live foi do ano passado, mas eu falei sobre isso na live de desparasitação, sobre essa correlação da desparasitação com o gatilho para as doenças inflamatórias intestinais, tá? Então, muito cuidado, porque a gente não fica fazendo teste genético e não sabe se a gente tem uma propensão maior a ter doença inflamatória intestinal. Mas se você tem casos na família, você não vai nessa onda dos protocolos de desparasitação. Ah, mas é natural. Não importa, tá? O que está em jogo aqui, quando a gente fala em protocolo de desparasitação,
e doença inflamatória intestinal, estamos falando do tipo de imunidade que você está mexendo, tá certo? Então, a gente está falando do tipo de imunidade TH2, que é a mesma imunidade para as doenças alérgicas, tá certo? E também das parasitoses. Então, se você fica retirando deliberadamente todos os parasitas do seu intestino, mesmo não estando com infestação, o que você vai fazer é tornar cada vez mais a sua imunidade sensível a esse tipo de estímulo. Então, você pode tornar a sua imunidade extremamente reativa a esse tipo de estímulo e fazer com que você tenha um gatilho de resposta, certo? Então, inclusive, aí já tem um estudo também, um estudo bem interessante, pegando uma pessoa com doença de Crohn, administrando vermes suínos e a pessoa entrando em remissão. Administração de verme. Claro que a gente não quer tomar verme, mas você também não precisa desparasitar o tempo todo, tá? Como eu sempre brinco por aqui, eu quero saber onde vocês estão comendo para vocês estarem com tantos vermes assim, né? Vocês estão comendo aonde? Vocês estão bebendo água de esgoto? Vocês estão comendo comida administrada por quem? Para vocês estarem com tanta verminose e parasitose assim, né? É isso que vocês precisam pensar, tá? No excesso. Todo excesso é ruim, gente. A gente sabe disso. Todo excesso de uso de antifúngico é ruim, gera resistência. Todo excesso de antibiótico é ruim, gera resistência. Por que você acha que só os parasitas são bobinhos e também não vão desenvolver resistência ao excesso de uso de antiparasitários? Só me digam isso. Só o parasita é bobinho? A bactéria é esperta, o fungo é esperto, o parasita é bobinho. Tá? Pensem nisso. Tá? São coisas que a gente precisa questionar. Tá? Eu sou uma pessoa, vocês sabem disso, que eu sou uma pessoa que eu questiono. Não tem essa comigo, eu questiono. Então eu sempre questiono o tem que fazer, todo mundo tem que fazer, eu não acho que é por aí esse caminho, né? E também o resolve todos os problemas, né? Como eu brinco, traz a pessoa amada em 3 dias, você já começa. Questionem-se, tá? Questionem-se. Tá bom? E no contexto de doença inflamatória intestinal, mexer o tempo todo com a sua microbiota, sabendo que a microbiota do paciente com doença inflamatória intestinal é uma microbiota já inflamatória, desequilibrada, você vai estar se prejudicando. Tá certo? Então, pensem nisso. Lembrando que a nossa principal imunidade está no nosso intestino, tá certo? Então, estamos falando aí mais ou menos de 70% da nossa imunidade. Tá? Então, você ficar mexendo com isso, aumentando a exposição, aumentando sensibilidade e reatividade, tá? Aliás, eu acho uma irresponsabilidade o que está se fazendo hoje com os protocolos de desparasitação, principalmente os ditos naturais, porque as pessoas estão vendendo isso igual água e as pessoas estão tomando. E não é, assim, eu já atendi alguns pacientes que se deram bem mal com esse tipo de coisa, não só de alterações no fígado, no intestino, como alterações no fígado, tá? Então, alterações intestinais, pacientes que vieram com diarreias crônicas por causa desses protocolos, como também problemas no fígado, tá? Por causa das medicações ditas, né, dos suplementos ditos hepatoprotetores, né, e com problema por causa disso, tá? Então, muito cuidado. Tô aqui para falar para vocês, para alertar vocês. Vocês sabem que eu não sou desse tipo, para quem já me conhece há mais tempo, para quem está acompanhando há pouco tempo, sejam bem-vindos, tá bom? Se é a primeira live de vocês, sejam bem-vindos. Mas eu sou a pessoa que eu acho que a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer. Eu preciso fazer? Não, se você não precisa fazer, não faça. Provavelmente é porque não é para você fazer, tá? Pense sempre nisso, tá? E como eu sempre digo para o pessoal, né, que me pergunta, por que você é contra a desparasitação preventiva? Porque você não precisa fazer. Se é preventivo, você não precisa fazer. Afinal, você não toma antibiótico preventivo todo ano para evitar que você tenha infecção. Você não toma antifúngico para evitar que você tenha infecção fúngica. Os antibióticos, os antifúngicos, assim como os antiparasitários, são para tratar infecções e não para prevenção. Aliás, eles são horríveis para prevenção. Geralmente, quando você toma, você fica mais vulnerável. Certo? Mas é aquela história do risco-benefício. Eu estou infectada, entre eu morrer de uma infecção, já que eu não estou conseguindo combater aquela infecção, e tomar, melhor tomar. Mas quer dizer que é para sair tomando? Não, a gente já padece muito disso, principalmente com os antibióticos, né?
por causa desse uso indiscriminado, né? Por exemplo, quando eu me formei, que o antibiótico não era controlado, né? Era muito comum as pessoas terem um negocinho na garganta, bezetacil, amoxicilina, saíam tomando para qualquer dorzinha de garganta, porque era só ir lá na farmácia e comprar. Inclusive, era muito comum o balconista da farmácia oferecer: tá com dor de garganta, toma aqui a amoxicilina, toma. Não, toma uma bezetacil que vai resolver todos os seus problemas. O resultado é que hoje a gente tem uma baita de uma resistência, tá? A bezetacil, né? Hoje bezetacil hoje é restrita por poucos tratamentos, porque a gente tem uma baita de uma resistência. A amoxicilina nem se diga, né? Por exemplo, você vai tratar uma sinusite com amoxicilina? Não dá mais, as bactérias são resistentes. Você simplesmente não melhora, né? Você vai ter que pelo menos usar a amoxicilina com clavulanato. Você vai ter que usar um inibidor de beta-lactamase. Por quê? Porque as bactérias hoje já são resistentes à amoxicilina. Tá certo? Então, é isso que a gente precisa pensar. O quanto a gente está induzindo resistência. Tá? Por exemplo, a gente é muito comum hoje, tá? Eu tô falando isso para vocês até o tempo que eu trabalhei em hospital, principalmente hospital oncológico, que são pacientes que tomam muito antibiótico. A gente às vezes vê paciente com infecção que é resistente a todos os antibióticos, tá? Não tem sensibilidade a antibiótico. E vai lá o infectologista, né? Tendo que dar nó em pingo d'água de fazer uma combinação de antibióticos para tentar ver se consegue que essa pessoa responda, tá? E melhore de uma sepse, entendeu? Às vezes não melhora, tá? Só para vocês entenderem o grau que a gente está hoje. Então, não, gente, a gente vai fazer isso com parasita também. Daqui a pouco a gente está aí com parasitas super, ultra especializados e que não, né, que não respondem a nada, né? Eu estava vendo essa coisa do meu marido e do meu filho, né? Eu tava vendo esses dias aí uma série, The Last of Us, né? Então, o que tem ali é um super fungo, entendeu? Super fungo que não responde a nada e a população começa a ficar infectada e virar zumbi, né? Claro, é uma coisa bem uau, esdrúxula. Mas assim, gente, é uma coisa a se falar. A gente, por quê? Porque a gente usa tanta coisa, surgiu um super fungo. Gente, infelizmente, né? Não é querendo ser aqui profeta do apocalipse, não, mas eu acho que a gente vai começar a ver com cada vez mais frequência esse tipo de coisa acontecer, tá? De super fungos, super bactérias, super parasitas, porque a gente quer usar as coisas deliberadamente, a gente acha que a gente tem que esterilizar as pessoas, matar tudo. Não existe, gente. Nós não somos estéreis. Nós somos comunitários, nós somos um agregado. Claro, a gente tem aqui o organismo macroscópico, que somos nós, mas a gente tem um microbioma, né? um conjunto de micro-organismos que moram na gente e que, na verdade, estão convivendo com a gente e querem sim, tá? Com raras exceções, querem nos ajudar a prosperar, afinal, eles vivem na gente. Se a gente morrer, eles morrem também, tá? Então, tem o microbioma que mora na gente, que é muito, tá, gente? Por exemplo, só do microbioma intestinal, tá? A gente tem cerca de 100 trilhões de micro-organismos morando no nosso intestino. Só isso. Ou seja, tem mais DNA bacteriano, mais DNA de micro-organismo do que a gente tem, do que o nosso DNA, tá? Ou seja, muito mais do que a gente, tá? Então, a gente tem que parar de pensar. Infelizmente, desde que descobrimos os germes, a gente começou a achar, como os germes eram causadores de doença, a gente começou a achar que os germes são o problema. Na verdade, os germes não são o problema. O problema é uma imunidade que não consegue combater, não consegue responder. É um microbioma que também não está prosperando junto com você, tá? Então, o problema é mais o da pessoa, do hospedeiro, do que especificamente dos germes e das bactérias, tá certo? Ok? Germe, o nome é horrível, né? Mas era o nome que se usava, por isso que eu tô falando. Deixa eu já trocar o microfone antes que acabe a bateria. Esse aqui já terminou de carregar. Então a gente usa o carregado antes que acabe a bateria. Tá me ouvindo bem? Tá ligado? Tá bom, pessoal? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Acho que os médicos mais atualizados também seguem essa linha de não usar antibióticos deliberadamente. Por favor,
Gente, isso é para tudo. Se você não vai usar antibiótico deliberadamente, você também não vai usar o resto deliberadamente, nem o antiparasitário, nem o antifúngico. Pior, tá? Pior. Vou falar para vocês que eu ouço também, tá? Sei que tem gente que não gosta, mas eu vou falar também. O que eu ouço por aí é que, tipo, antiparasitário de farmácia é ruim, tintura é boa, ou então, antiparasitários do tipo Anitta, do tipo albendazol são ruins. O bom é a ivermectina, tá? É remédio igual aos outros, gente. Então, assim, acho que a gente tem que ter. Acho que tá faltando hoje em dia um pouquinho do bom senso, tá certo? Faltando bom senso pra gente pensar que por que a gente está adoecendo tanto e que não é você matando todos os seus bactérias, todos os seus fungos, todos os seus vírus, todos os seus parasitas que você vai resolver os problemas. Você só vai causar maior desequilíbrio. Aliás, né, quanto mais a gente intervém, mais a gente causa desequilíbrio. Essa é a verdade, tá bom? Essa é a verdade. A intervenção tem que ser mínima. Tá avisando aí, claro, né, equilibrar o organismo da pessoa da melhor forma, com uma intervenção mínima. Sempre a intervenção é mínima. Tá? Tem que deixar o hospedeiro responder e se reequilibrar. Na verdade, a própria pessoa reequilibra o seu corpo, a sua imunidade, tá? É a própria pessoa, tá bom? Dúvidas? Podem botar aí as perguntinhas, gente. Lilian falou aqui que as medicações iniciais do tratamento também são raríssimas, são mesmo. Até porque você acaba usando medicações iniciais aí para doenças inflamatórias intestinais. Geralmente você vai usar mesalazina, mais usada, mas você vai usar 2, 3, 4, 6 comprimidos por dia. Vai sair muito caro esse tratamento, porque a caixa vem com 20 comprimidos, né? Então, assim, vai sair muito caro, né? Você pode até conseguir isso pelo governo, mas é uma baita de uma burocracia, tá? Mas consegue, mas assim, é difícil, tá? Não é também tão simples assim, não, tá? Então, assim, tem várias questões, né? Então, assim, não queiram ter doença inflamatória intestinal, isso que eu falo para vocês. Então, cuidado com o glúten, cuidado com o estilo de vida, cuidado com a alimentação, cuidado com o excesso de desparasitação. Preciso falar isso para vocês, tá bom? Cuidado. No caso, se você... A idade e a colonoscopia, no caso, se você tem um possível diagnóstico de doença inflamatória intestinal, não tem questão de idade, não. Você vai fazer a colonoscopia para diagnóstico, tá? Eu tinha um paciente com, acho que 17 anos, tá? Um diagnóstico de retocolite ulcerativa. 17 aninhos, tá? Ele fez a colonoscopia. Por quê? Desculpa eu espirrar, gente. Desculpe. Então, ele tinha ele tinha critérios para investigação de doença inflamatória intestinal. Então, na verdade, você não vai esperar a idade caso você tenha um diagnóstico sugestivo dele, tá? Então, por exemplo, ele tinha diarreia com sangue e tinha emagrecimento, ou seja, ele tinha sinais de doença desabsortiva, ele perdeu cerca, e era um menino magro, tá? Então ele perdeu cerca de 15 quilos, tá certo? E diarreia com sangue. Isso já fecha critério para você investigar doença inflamatória intestinal. Então ele teve que fazer colonoscopia, não independe da idade, tá? A colonoscopia relacionada à idade, estamos falando de prevenção de câncer de cólon, tá certo? Aí sim, a partir dos 45 anos, tá certo? A partir dos 45 anos, tá? Ah, mas eu não tô assistindo nada. É uma colonoscopia preventiva para saber se você tem um fator de risco para doença inflamatória intestinal. Não é para doença inflamatória intestinal, desculpa, para câncer de cólon. É preventiva, para ver se você tem alguma condição que te predispõe a isso. Então, por exemplo, você tem um pólipo lá, um pólipo com displasia. Tá? Eu tenho uma paciente recentemente, eu pedi a colonoscopia de prevenção, ela já tinha passado um pouquinho da idade, estava com 47 ou 48, e ela veio com pré-câncer. Entendeu? Ela tinha passado a idade, eu falei, você já fez? Ela, não. Eu falei, então vai fazer. Pré-câncer. Tirou tudo com margem, graças a Deus, mas eu falei que esse ano ela faz de novo, porque eu fiquei um pouquinho assustada com pré-câncer numa primeira colonoscopia de rastreio. Vai fazer de novo, que eu falei, vamos ter certeza que tá tudo bem. Né? Mas ela, a princípio, tá tudo bem. Entendeu, gente? Então, façam. 45 anos,
Ah, não tô assistindo nada, vou ao banheiro normalmente. Não importa, é um rastreio, tá certo? É um rastreio dado essa doença, né? O câncer de colo está em pleno crescimento aí na população, tá? Outra coisa, tem evacuação com sangue, vai ver o que está acontecendo. Gente, não é normal ter sangue das fezes, nunca. Ah, mas eu não sei se eu tenho sangue. Então você olha, passa a olhar suas fezes, por favor. Para de ser aquelas pessoas que nem olham, que simplesmente tampam o vaso e dá descarga e não olha as suas fezes, tá? Isso é um fator importante. Olhar a cor das fezes, tá? Por exemplo, no caso das hemorragias digestivas altas, as fezes vão sair pretas, que é a melena, muito mal cheirosas. Então, por exemplo, isso é um diagnóstico sugestivo de que você está tendo uma hemorragia, está tendo sangramento. Ah, mas não é sangue. Não, não é, mas é preto, piche, que a gente chama, tá? Então, olhe as suas fezes, por favor, olhe as suas fezes, tá? Cídia tá falando aqui que tem o HLA DQ2 positivo. Não pode mesmo, querida, não pode. Não pode mesmo. O HLA DQ2, gente, é o marcador para glúten, tá bom? É o genético do glúten, tá? O DQ2 é o principal marcador. 90% dos casos de doença celíaca, tá? Que é a doença autoimune relacionada diretamente ao glúten, tá? Não é no intestino grosso, no intestino delgado, é no duodeno, tá certo? Também causa uma doença desabsortiva, tá? Perda de vários nutrientes, desenvolvimento de anemia, de deficiência de B12, tá? Tem várias questões de doença celíaca. Não só emagrece, também pode engordar no quesito do inchaço, tá? Não, nem sempre causa diarreia, ela pode causar constipação, bom? Mas está relacionada aí ao DQ2, tá certo? Mas o DQ8, Cid, é o 10%, né, dos casos de doença celíaca, né? O DQ2 é o principal. Eu sempre falo, paciente que tem DQ2 positivo, por favor, evite glúten, porque a chance de você ter problema é muito grande. E você já tem uma doença inflamatória intestinal, né? Então você não pode nem brincar com o glúten, né? Fica longe do glúten mesmo, né? Você já tem uma condição que o glúten vai piorar. Então, você não queira ter outra, né? Além do intestino grosso ter sido acometido, né? Além disso, ter o intestino delgado acometido, né? Então, a gente não quer, né? Bom, gente, vou falar aqui de uma terceira condição que pode acometer o intestino, que é a colite microscópica crônica, tá? Então, a colite microscópica, ela é um pouquinho diferente da doença inflamatória intestinal. Na verdade, ela causa diarreia crônica aquosa também, tá certo? Nem sempre vai causar doença desabsortiva, na maioria das vezes não causa, só causa uma. É aquela pessoa que tem diarreia que ela muitas vezes não sabe o motivo. E aí, muitas vezes, ela fala assim também: mas tem que fazer colonoscopia? Tem que fazer. Se tem a diarreia crônica, vai fazer colonoscopia, não vai supor que é. Você pode ter uma colite microscópica. E qual grande dificuldade da colite microscópica? Você precisa de biópsia nessa colonoscopia. Você vai fazer a colonoscopia, não vai dar nada. Vai dar a colonoscopia normal. Só vai ser visto a inflamação na biópsia. Aí a gente já vê outro problema, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas vão fazer colonoscopia e o médico não faz a biópsia, né? Porque diz que não tem nada. Ele olhou, não viu nada e não faz biópsia. Só faz biópsia se tiver lesão. E nesse caso aqui só vai descobrir se fizer biópsia seriada do intestino grosso. Problemas, né? Temos problemas. Tá? Porque a gente sabe. Gente, eu fico chateada quando eu tenho um paciente que fez endoscopia e que não fez, o médico não fez a biópsia, sendo que eu pedi a biópsia, tem médico que não faz a biópsia na endoscopia. Na colonoscopia a gente tem um problema ainda maior, porque só fazem biópsia mesmo, muitas vezes, quando tem alguma lesão. Ele faz a biópsia da lesão e ponto, não faz do resto. Então, por exemplo, no caso aqui para diagnosticar colite microscópica, que hoje é sim considerada um tipo de doença autoimune, tá? E aí a gente coloca hoje, ela tá entrando aí para a categoria das doenças inflamatórias intestinais, apesar de não ter a característica granulomatosa, tá? Mas é uma doença autoimune do intestino, causa diarreia crônica igual nas doenças inflamatórias intestinais, embora você não vai ver o sangue e o pus, tá? Vai ser uma diarreia aquosa, tá? Mas é uma diarreia crônica aquosa. Também vai ter disbiose associada, tá? Também vai ter outras questões associadas, tá? Mas para vocês verem como tá difícil também, até pra gente que
tá acompanhando. Se a gente desconfiar desse diagnóstico, vai ser difícil o médico lá da colonoscopia não fizer a biópsia, tá? Difícil a beça. Porque tem médico que tem um bom senso de, se você está investigando a diarreia e você pede a biópsia, de fazer a biópsia seriada. Tem médico que simplesmente bate o pé, como é médico também, e esse é um grande problema, gente. Para nós médicos, o problema é o ego do outro médico, né? A gente enfrenta esse problema, acho que vocês também. Mas pra gente, às vezes, é particularmente difícil, porque qual o problema do ego do outro médico? Dele entender que ele tá ali para fazer um exame e ele não tá analisando, né? Ele não colheu a história clínica daquele paciente que ele tá fazendo o exame, né? Ele tá ali para fazer um exame porque é um procedimento médico. Mas ele não é o médico daquele paciente. Então, dele entender que sim, aquele paciente precisa da biópsia, né? Quem fez a avaliação foi o outro colega. Então, assim, se o colega pediu aquela avaliação, é porque é importante aquela avaliação, né? Então, assim, esse é um grande obstáculo, tá? É um grande obstáculo. Ou seja, o problema de você fazer esse diagnóstico é o outro médico entender que ele precisa fazer a biópsia. Não deixar o ego dele subir a cabeça. Tá? Aqui no Rio, inclusive, eu tenho uma colega que muitas vezes eu mando meus pacientes fazerem colonoscopia com essa colega, e endoscopia também, que ela faz também endoscopia, porque ela, assim, ela nunca questionou se eu pedir, ela faz, tá? Ela entende que fui eu que examinei, né, o paciente. Então eu peço lá as coisas, ela vê pedido meu e ela faz tudo que eu pedi. Né? Então, eu pedi biópsia do duodeno. Ah, mas não tem nenhum sinal de doença celíaca. Mas eu pedi por algum motivo, então ela faz. Tá? Eu pedi biópsia seriada, ela faz. Tá? Super, super de confiança, sabe? Que eu tô pedindo por algum motivo. Eu quero investigar alguma coisa. Né? Então, assim, às vezes, se o médico mandar você fazer exame em algum lugar específico, também tem essa questão. Conhece o colega que está lá e sabe que ele vai fazer o que você pediu, porque é um problema hoje em dia, tá? É um grande problema. Tá? O colega não fazer o que você pediu. Né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que pediu uma endoscopia para a gente avaliar H. pylori. O médico pegou e fez um teste de urease. Gente, teste de urease não é bom para avaliar H. pylori. Você tem que ter uma quantidade determinada de bactérias ali naquele estômago para produzir urease o suficiente para dar positivo no teste, ou seja, um teste indireto que depende de uma quantidade determinada de urease. Ou seja, é um bom exame para diagnóstico? Não, não, é um teste indireto. Por que não fazer biópsia? Já que ele tirou o pedaço para fazer o teste de urease, por que não fazer a biópsia que foi pedida, né? Então, assim, infelizmente, é um problema, tá? É difícil lidar com isso hoje em dia, tá? Porque é isso, né? Enfim, tem colega que acha que ele é que sabe, né? É isso. Débora, você nunca fez colonoscopia, você tem que idade? Me conte. A pesquisa não serve. O teste de urease é a pesquisa de H. pylori. Gente, não serve. Não serve. Aí eu tenho essa paciente minha recente que fez, que eu pedi a biópsia, ela pagou a endoscopia e o médico não fez o que eu pedi. Ela pagou e ela falou, não, eu quero a biópsia. E o pedido estava com biópsia. E aí a enfermeira que estava lá assessorando o exame, ela, não, o doutor só vai fazer a biópsia se ele achar necessário. Não, ele não tem que achar necessário, ele está fazendo um exame. O exame foi pedido com biópsia, ele tem que fazer o que foi pedido. Mas enfim, gente, são essas. Mas vocês já viram a dificuldade de fazer um diagnóstico de colite microscópica, tá? Já viram, né? Se de doença de Crohn, de retocolite é difícil, de colite microscópica é mais difícil ainda, tá? No caso da colite microscópica, tá? Tem algumas outras características, né, que vão sugerir o diagnóstico, né? Vai ser aquela pessoa que simplesmente não tem causa para diarreia, ela tem dor abdominal, muito provavelmente vai ser uma pessoa que vai ser diagnosticada com síndrome do intestino irritável, tá? Então, é um diagnóstico aí que pode estar errado, né? Ela tinha uma colite e está fazendo, na verdade, um tratamento para síndrome do intestino irritável, tá? Mas uma coisa interessante, tá? É que esse tipo específico, a colite microscópica, responde muito bem ao LDM, tá? Responde porque é total um problema imunológico, tá? Tanto que você tem o tipo da colite microscópica linfocítica, tá? Você pode ter a colagenosa, tá? E você pode ter a linfocítica. A linfocítica total, que é o que eu, assim, até hoje os casos que eu vi foram essas colites linfocíticas. Melhoram muito, é total problema imunológico, de intolerância, né, imunológica, e
você melhorando o estilo de vida desse paciente, dieta, e tirar os alérgenos da dieta, né? Resolver ali a desbiose, né? Que causa inflamação crônica ali naquele cólon. E você dá um LDN, melhora muito a vida desse paciente. Muito, muito. E aí reduz. O LDN, ele atua exatamente nisso, né? Nessa intolerância imunológica, né? Então, Débora não me contou. Não fez biópsia. Qual a sua idade? Vamos saber se tem que fazer. Gente, façam, tá? Façam. Peçam para os seus médicos, tá? Doutor, nunca fiz colonoscopia, já tenho 46 anos, já tenho 45. Peçam para os seus médicos. Quem eu acho até interessante que pede, mesmo sem. Pede só por rotina. Eu vejo muito ginecologista pedir colonoscopia de rotina. Se der algum problema, eles mandam para os gastros, né? Mas eles pedem. Eu acho interessante isso. Porque é uma doença que precisa. É um exame que precisa ser feito, tá? Deixa eu dar outro dado aqui sobre a colite microscópica. Então, Renata, com 41 não é obrigatório fazer, tá? A não ser que você esteja investigando. Eu também nunca fiz colonoscopia, eu tenho 43. Estou esperando eu fazer os 45, tá? Mas após os 45, façam. É a idade de rastreio. A não ser quando que você vai fazer antes do tempo. Se você está investigando uma alteração intestinal, tá? Mesmo. Ou se você tem casos na família, casos de parentes de primeiro grau, gente, não é a sua tia, por exemplo, a minha tia de terceiro grau teve câncer de intestino. Eu preciso investigar, rastrear câncer de intestino, de cólon, né? Não preciso, né? Ela não é meu parente de primeiro grau. Eu não tenho parente de primeiro grau, tá? Quem é parente de primeiro grau? Pai, mãe, irmão, tá bom? Parente de primeiro grau. Com o histórico de câncer de cólon, você vai fazer o quê? Se for um câncer de idade, antes da idade de rastreio, você vai começar a rastrear esse paciente 10 anos antes. Então, vamos supor que um parente seu de primeiro grau teve um câncer de cólon aos 40 anos. Você vai fazer a sua primeira colonoscopia aos 30, 10 anos antes, tá? Esse é o protocolo, tá? Você faz para ver se você tem algum fator de risco. Sempre isso, tá? Fator de risco. Tá certo? Pode não ter. Maravilha, tá? Maravilha. Mas se tem, vamos supor que tem um pólipo. Tem um pólipo com displasia, tá? Vai ter que fazer aí um rastreio aí um pouco mais de perto. Ou seja, uma condição, pólipo com displasia é uma condição precursora para câncer de cólon. Você vai ter que acompanhar isso, tá? Não quer dizer que vai fazer anual, tá? Não é anual o protocolo, tá? Pólipo com displasia leve, você pode esperar aí 2 a 3 anos, desde que a pessoa não tenha nenhum sinal de alarme, como o caso do sangramento, né? Mas pólipos hiperplásicos, aí você pode ficar mais tranquilo, são pólipos inflamatórios, você pode espaçar mais essa colonoscopia, tá? Aí acima de 3 anos, 5 anos, 3 a 5 anos, tá bom? Então, pólipo com displasia acentuada, né? Aí esse paciente você já tem que pegar mais perto. Talvez com 1 ano, talvez com no máximo 2 anos, tá bom? Aí você vai ter que aproximar um pouquinho mais, porque ela tinha uma lesão de maior risco. Daí, no caso dessa minha paciente que tinha um pré-câncer, né? Quase um carcinoma in situ, né? Quase um câncer ali local. A gente combinou aí com 1 ano para refazer, para poder ver se não apareceu nenhuma outra lesão de risco, nem nada que precise aí de retirada, tá certo? Tem 4 meses que tirei a vesícula, as fezes estão muito moles. Então, eu não vou te dizer que é normal, mas isso é comum, tá? Porque não vamos dizer normal, né? Mas a retirada da vesícula, ela vai mudar o esquema da sua digestão, tá? Principalmente no quesito da gordura, tá? Então, é muito comum a diarreia após colecistectomia, tá? E a gente sabe também que a retirada da vesícula, ela vai te predispor a desenvolver disbiose, tá? Por quê? Com a má digestão dos alimentos, né? E também com os sais biliares ali da nossa vesícula concentrados, né? Os sais biliares da vesícula são concentrados, não é a mesma coisa que o que sai do fígado. Com a falta desses sais biliares concentrados, você tem uma maior proliferação microbiana ali no seu intestino, tá certo? Você pode desenvolver SIBO, que é aquele tipo de disbiose ali do intestino delgado, tá certo? E você vai ter também, é muito comum desenvolver esteatorreia, que é a perda de gordura nas fezes. Também é muito comum, se você não toma, por isso que eu gosto muito de dar
para os meus pacientes que retiraram a vesícula, eu gosto muito de fazer a reposição desses sais biliares, tá? Não pode ser em alta dose, porque senão causa diarreia, tá bom? Pessoal, aí eu vejo muito pessoal fazendo 100, 300 miligramas, 500 miligramas de sais biliares. Gente, isso é uma dose muito alta. Vai dar diarreia, tá? E é muito comum exatamente eu atender os pacientes com diarreia por causa desses sais biliares. Em dose alta, tá? Muito comum. Muito. Vejo muito. Mas enfim. Então, eu gosto de fazer a reposição para quê? Prevenir esteatorreia, prevenir o desenvolvimento da disbiose ali no intestino delgado, ou seja, da SIBO, tá certo? E ajudar também na absorção dos nutrientes, já que é importante, né? Então, por exemplo, também você vai ter aí no paciente que retirou a vesícula, perda das vitaminas lipossolúveis. Então, é muito comum. Gente, não vou falar tanto da vitamina D nesse sentido, porque a gente sabe que a contribuição da vitamina D da nossa alimentação é muito pequena, tá? Então, o mais importante para a vitamina D é a nossa produção, tá? Então, é a exposição solar mesmo, tá? Tanto que a deficiência de vitamina D não é considerada uma deficiência nutricional, tá? Porque não é, o principal não é da dieta. Mas as outras, a vitamina K2, a vitamina A e a vitamina E, vai ter perda sim, tá? Tá perdendo gordura, vai ter perda sim, tá? Então, também é importante pensar na reposição, tá? Deixa eu ver aqui. Doutora, tenho consulta agendada dia 5/8, tem histórico de retocolite. E apareceu em uma tomografia em outubro uma inflamação no delgado. Idealmente, tem que fazer uma endoscopia. Tem que olhar a parte superior, o trato digestório superior, tá? Se apareceu inflamação do delgado. Sabendo que a tomografia ela não é tão boa para ver isso, tá? Não é mesmo. Principalmente o delgado, tá? Não é tão boa, tá? Aliás, dependendo da área do delgado, né? A gente tem muito pouco exame para avaliar mesmo, tá? Muito pouco, tá? Tem uma área do intestino delgado, que é o ilho, não, que é o jejuno e o ilho superior, né? Sem ser o ilho distal, que é ali próximo ali à entrada do intestino grosso, que a gente não tem exame, muito pouco exame para avaliar, tá? A gente vai fazer a enteroscopia por cápsula endoscópica, é o que a gente tem. E olha lá, tá? A gente tem pouco exame para avaliar ali. Mas se é delgado superior, duodeno, endoscopia. A endoscopia consegue ver. E talvez, se precisar, biopsiar. Mas não é área de retocolite, tá? Eu tô te dizendo. Não é área de retocolite. Tá certo? Aí talvez o teu diagnóstico tenha sido feito de forma inadequada, né? Você tem a Crohn, porque a retocolite não acomete delgado. É isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Pediram esse exame? Tá ótimo, Michele. Então tá no caminho certo aí da investigação. Tá? É isso mesmo. Tem que avaliar. Tá? E o grande problema é exatamente esse. Né? Pedirem os exames corretos, avaliarem e às vezes reverem o diagnóstico, né? Então, um diagnóstico de retocolite que não é retocolite, Crohn. Pode ter esse fator aí de confusão, tá? De qualquer forma, a dieta, sim, é fundamental, tá? Concordo com a dieta, tá? Perfeito. Mas avaliar também é importante. Se você vem para consulta em agosto, com certeza eu te pedir um coprológico, avaliar como é que tá a digestão, como é que tá a produção da sua microbiota, tá com muita inflamação, como é que tá essa parte. Então, bom, certinho, Michelle, até aí tá tudo certinho. Espero que você aí já consiga fazer aí antes da consulta para já vir com o exame para consulta, né? Isso aí, Michelle. Tirou todos os alergênicos. Perfeito. Gente, ó, o pessoal do intestino, de inflamação intestinal, vai se adaptar muito bem na carnívora, desde que, né, se vier dependendo da dieta que venha, às vezes você vai ter que fazer alguma coisa de enzima digestiva, vai ter que ajudá-lo, né? Dependendo de qual dieta ele tá vindo. Mas, assim, vão se adaptar muito bem na carnívora, tá? Carnívora tira toda a distensão, porque tira todos os FODMAPs, né? Tira todos os carboidratos fermentáveis. Então a pessoa não vai ter distensão. Depois que a pessoa adaptar na dieta, né? Estiver digerindo bem, a pessoa vai ficar muito bem, né? Lilian também tem retocolite, né, Lilian? Dá o seu exemplo aqui, também tá na carnívora, super bem na carnívora, né? Fica super bem, super adaptada e sem sintomas, né? E em remissão, né? Muitos entram em remissão. Aí eu tenho um paciente, acho que ele não tá aqui na live, né? Eu não vou citar o nome dele porque ele não me autorizou, né? Mas ele tá em remissão de Crohn.
Na verdade, ele não está na carnívora, ele está numa cetogênica, né? Mas uma cetogênica aí com baixo resíduo, né? Então, uma cetogênica sem folhas, sem nada disso. Está em remissão de Crohn. Saiu, agora ele, acho que foi mês passado ou retrasado, ele não fez a infusão do infliximab. Suspendemos o infliximab. Tá? E estamos fazendo o desmame dos outros imunossupressores. Está super bem. Na verdade, na última consulta, como ele tem aí também uma tireoide meio deficiente, claro, normal acontecer isso, né? O cometimento do intestino acaba interferindo com a tireoide. Então começamos o protocolo de Lugol para ele. Falei com ele hoje. Ele disse que a pele tá maravilhosa, que ele tá ótimo. Então a gente fica feliz com isso, né? Aí, ó, aqui Lilian dando de depoimento. No meu caso foi a melhor opção, sem sombra de dúvidas. Exato, gente. Assim, muitos dos pacientes com doenças crônicas, inflamatórias crônicas do intestino, doença diverticular vai entrar nisso também, tá? Apesar de não ser uma doença inflamatória, mas ter inflamação, a carnívora é maravilhosa. Eu sei que todo mundo diz aí, infelizmente, há esse ditado por aí, para pacientes com doença diverticular que não pode comer carne. Gente, é isso que eu falo, gente. É isso que me chateia. São as coisas que não realmente não procedem, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão botando aqui. Tá, eu vou começar a responder as perguntinhas. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá bom? Um conselho, nem trisca fora da carnívora que dá ruim demais. É isso. Gente, a carnívora, para vocês que têm doenças inflamatórias intestinais, é terapêutico. É pensar que isso é, igual eu brinco que eu falo com a musculação para mim, que é remédio, tá? Remédio. Dieta carnívora para vocês é remédio, tá? Não sai dessa das pessoas que falam só um pouquinho, é só um pedacinho, não vai fazer mal. Vai sim. Vai sim. Michele, não vai nem low carb, não. Fica firme aí na tua carnívora. Fica firme, firme e forte. Pois é. Lilian tá aí em remissão. Quanto tempo de remissão já, Lilian? Já tem um tempinho, né? De remissão. E fica quietinha aí na carnívora. Ó, vou começar respondendo perguntas da parte de gastro, depois a gente vai para as outras genéricas, né? Que tem um monte de genérica aqui. Vou ver aqui. Ó, vamos lá. Tem um episódio de aftas. Meu ânus coça, queima. Será que esses sintomas têm a ver com Crohn? Não. Isso não. Sintoma de Crohn não é coceira e nem queimação no ânus. Na verdade, isso aí é muito favorável a excesso de acidez nas suas fezes, tá certo? E muito provavelmente associado a um quadro de desbiose, tá? Não tem a ver com Crohn. O Crohn ele causa diarreia com presença de sangue e pus, tá certo? Perda de peso, tá? O Crohn é uma doença bastante inflamatória. Tem até aquele jornalista, acho que é o Evaristo, né, que foi diagnosticado com Crohn. Até ele ter o diagnóstico de Crohn, ele perdeu acho que 20 quilos, né? É uma doença, a abertura do quadro do Crohn é bem dramática, bem grave. Tá? Então, dificilmente uma coisa simples assim vai ser um Crohn, tá? Não quer dizer que você não possa estar iniciando o quadro, tá? Não é isso, mas a abertura do quadro vai ser essa. Então, assim, você pode até ter vamos dizer, uma propensão aí pro Crohn, mas isso ainda não é Crohn, que os sintomas não são esses. Muito provavelmente essa asma pode ser refluxo. Derivado aí do refluxo, você vai desenvolver a desbiose intestinal, desenvolve a desbiose, as fezes ficam ácidas e começa a ter coceira e queimação no ânus. Gente, coceira e queimação no ânus não quer dizer verme, tá? Sempre. Pelo amor de Deus, por favor, tirem isso da sua cabeça. Olha, Michele, eu diria que, de repente, para você que está investigando isso, uma Lion Diet é interessante, tá? Eu tô começando a Lion Diet, né? Vou me aventurar aqui. Já tô no meu desmame de café, né? Tem que fazer um desmame, né? Não que eu fique cheia de dor de cabeça, mas tô fazendo um desmamezinho aqui e vou tentar aí uma Lion Diet aí, entendeu? Mas já tô só na carne. Já tirei um pouquinho os ovos, já tô aqui me reacostumando a ficar sem os ovos, que eu gosto muito de ovo. Mas para também sentir que esses antibióticos, quando eu tratei
a sinusite me alteraram muito, né? Tô melhor da parte de glicose, por exemplo, foi uma coisa que ficou bem descontrolada, me senti que eu ainda não tô totalmente normal. Então vou fazer aí uma estratégia aí de Lion Diet para exatamente para recuperação. A Lion é bem interessante para isso, recuperação, desinflamação, tá? Então, de repente, interessante para você, tá bom, Michelle? Isso aí, isso aí. Mas pensa na Lion, né? Só carne de ruminante, entendeu? Vamos ver o que mais que vocês estão. Vou ver o que vocês estão perguntando aqui. Ó, não é bem de intestino, mas vamos lá. A endoscopia pode causar mal-estar gástrico prolongado? Pode, pode, principalmente relacionado à biópsia, né? Eu tenho aí alguns pacientes por causa da biópsia, depois ficam sentindo dor de estômago, náusea, né? Eu tenho um paciente, inclusive, que teve sangramento, tá? E nesses casos, em geral, o interessante é medicar, fazer medicamentos de recuperação, tá certo? Bom, eu quando peço endoscopia para meus pacientes, se eles me avisam que estão com algum sintoma, eu sempre deixo alguma coisa aí para eles de SOS, caso eles precisem, né, após endoscopia. Mas é claro, como eu não peço endoscopia à toa, eu estou pedindo por um motivo endoscopia, eu ainda acredito no risco-benefício, né, mesmo que eu possa causar aí algum desconforto no paciente, tá? Mas pode ser, tá? Não é incomum. Vamos lá. Ó. Como age a aloe vera no tratamento das questões gastrointestinais? Então, a aloe vera é muito um ativo que é cicatrizante, tá? Para ajudar a cicatrizar lesões. Então, se atende um paciente em uma gastrite erosiva, com sintomas erosivos, né, com questões erosivas, esofagite erosiva. No intestino também pode, principalmente no delgado, mas a aloe vera ela tem um inconveniente. Ela pode causar diarreia. Então, por exemplo, para o paciente que é diarreico, você vai passar aloe vera e ele vai piorar. Então, por exemplo, esse é um inconveniente. Nesse caso aí, você não vai passar aloe vera, tá? Então, eu sempre pergunto antes de passar aloe vera, né? Para saber se meu paciente tem diarreia, porque se ele tiver diarreia, não vou considerar fazer aloe vera para ele. Tem outras opções, por exemplo, você pode fazer para lesões erosivas. Se o paciente é diarreico, a guaçatonga, né? Que é a Casearia silvestris, né? Uma planta, né? Um fitoterápico brasileiro, né? E é excelente. Ela, inclusive, tem ação antidiarreica e anti-inflamatória. Então, por exemplo, atender um paciente com Crohn, com retocolite, ele tá com muita diarreia, a gente pode fazer guaçatonga para ele como adjuvante. Claro, eu não vou, um paciente que tá com crise, eu não vou desconsiderar fazer o tratamento medicamentoso, tá? Por favor, eu não sou contra medicamentos, eu sempre falo isso, eu sou médica, não posso ser contra medicamentos, mas eu sou a favor do bom uso dos medicamentos. Você usar o medicamento que tem indicação de verdade, não sair fazendo prescrição de medicamentos, né? Mas um paciente com crise, eu vou considerar sim, vai fazer o tratamento medicamentoso, muitas vezes, mas eu posso associar ativos que vão tirar esse paciente da crise mais rápido. O que vai ser muito interessante, tá certo? Então, sim, eu considero, tá? E a espinheira santa também ajuda muito, tá? Também gosto muito da espinheira santa, principalmente para o estômago, né? E para sintomas de dispepsia, né? Sintomas de má digestão, tá? Deixa eu ver se tem mais algum, senão eu vou para as perguntas aleatórias. Vamos lá, ó. Dores no pé da barriga, lado esquerdo. Dói meu reto, o osso central do meu bumbum dói muito. Ou seja, tá com dor ali na região sacroiliaca. Na região sacra, na verdade. Aí você precisa, deixa eu ver se tem mais coisa que a pessoa botou aqui. Você precisa me ajudar, tem que ter mais dados. Agora, dores no pé da barriga lado esquerdo. Dependendo, não sei se você. Deixa eu ver se aqui. Não tá aqui quem é a pessoa, né? Então, não sei. Deixa eu ver se tem mais dados aqui da pergunta. Não tá a identificação da pessoa. Então, não sei, precisaria de mais dados. Bom, eu te diria que você precisa sim fazer uma colonoscopia para avaliar, fazer coprológico para avaliar. Isso pode sim ser problemas intestinais, mas em mulheres a gente sabe que isso também pode ser, se forem mulheres em fase fértil, que isso também pode ser um sintoma, por exemplo, de endometriose que acometeu o intestino.
né? Então, aí dependeria da sua faixa etária, de quem é você, para investigar isso também. Aí, no caso, para avaliação de endometriose, precisa fazer ressonância ou a ultrassonografia transvaginal com preparo de cólon, tá? Ela vai ter que fazer um contraste ali retal para poder ver. Claro, o ultrassom para avaliação de endometriose tem que ser com a pessoa que só faz isso, que ela vê isso, que ela sabe muito ver isso, tá? Então não é em qualquer lugar que você vai fazer. É a mesma coisa a ressonância também, né? Tem que ser um lugar que já esteja mais familiarizado, porque se o médico não estiver acostumado a ver, ele não vai ver, ele vai passar direto e ponto final, né? Mas tem que investigar, tanto o intestino, quanto, dependendo da idade, uma endometriose, tá? Cídia, eu não peço teste de hidrogênio inspirado praticamente nunca. Não que ele não sirva, tá? Só que ele não, nem sempre ele é diagnóstico. Ele pode ser um falso negativo, entendeu? Tá? Ele pode ser um falso negativo. Então, não é um exame que eu costumo pedir, tá? Um exame que em geral o plano de saúde não faz, a pessoa vai ter que pagar. O coprológico me diz isso, tá certo? E o plano cobre, então eu prefiro fazer coprológico, tá? Acho o coprológico bem mais útil, tá certo? Tá? Então, o coprológico é bem mais útil. Então, o uso de glicose, de lactulose no teste, ele tá indicando tipos de bactérias que você está em desequilíbrio. O coprológico, ele mostra isso, tá certo? Você consegue ver isso. Por isso que eu prefiro o coprológico, tá? Então, eu achei ele mais útil. Não que você não possa fazer, tá? Mas é por isso, tá? Então, já atendi vários pacientes com teste de hidrogênio negativo e tinham desbiose. A gente fez o tratamento, tá? Então, vamos lá, próximo. Deixa eu ver. Então, aqui, ó. O que é erosão de íleo terminal? Deu na colonoscopia. Então, erosão é um sinal inflamatório, tá? Mas tem, com certeza biopsiaram sua colonoscopia. Tem que ver o que deu na sua colonoscopia, mas é sinal inflamatório, tá? Então tem que ver o que veio na biópsia para saber aí qual a natureza dessa erosão, tá certo? Então não consigo te dizer sem a biópsia, porque eu também preciso da biópsia para saber qual é a natureza. Ah, poderia ser uma lesão de Crohn? Pode sim, tá? Pode ser uma lesão por Crohn, ou pode ser outra coisa. Então tem que ver, tá? Geralmente nesses casos a biópsia responde pra gente o que deu, né? E claro, vai ser importante para o tratamento, né? Também não adianta não olhar a biópsia e não guiar o tratamento, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, essa pergunta não é de intestino, mas é de estômago. Sim, gente, betaína cloridrato não é a pepsina que causa dor de estômago, é a betaína. A betaína pode causar dor de estômago, sim, porque ela aumenta a acidez do estômago, ela baixa o pH do estômago, tá? Inclusive, eu estava conversando com a paciente agora, antes de entrar aqui na live, que passaram uma betaína de 400 para ela. Eu falei, você já está usando betaína? Ela, não. Eu falei, então você não vai usar betaína de 400 miligramas para tratamento de hipocloridria, porque você tem que ir devagar, você tem que começar aos poucos. Então, por exemplo, Lindinal, você está com queimação, você vai ter que reduzir a tomada de betaína, inicialmente é o que eu mando fazer. Então, você toma só, por exemplo, na sua maior refeição, ou almoço, você toma só no almoço, uma vez ao dia. Geralmente eu passo 2 vezes ao dia, eu sei que fui eu que passei para você. Então, você toma uma vez só ao dia. Se mesmo assim tiver dando queimação, a gente vai pausar a betaína, tá bom? E aí depois a gente reinicia. A gente vai esperar um pouquinho, depois a gente reinicia. Tá bom? É assim que se faz. Agora, eu sei que eu não passei dose alta para você, porque eu sempre começo com dose bem baixinha. Exatamente porque a pessoa que tem hipocloridria, ela tem, em geral, um estômago que está com pouca proteção, porque o estímulo para a produção de proteção de muco no estômago é a própria acidez. Então, se a pessoa tem pouca acidez, ela tem pouca proteção. Então, você vai lá e enche de acidez esse estômago, ela não tem proteção suficiente, tá? Ela vai sentir dor e queimação. Tá? Se com dose baixa dá, imagina com dose alta, tá? Então não, comecem sem. Outra coisa que eu não gosto, nesse caso eu não gosto das betaínas compradas aí dessas lojas de suplemento, tipo Anal, essas coisas. As doses são muito altas, então, por exemplo, tem uma betaína aí da Anal 650 miligramas.
Vai da queimação, gente. Se você tem hipocloridria e nunca usou nada, entendeu? Vai da queimação. Fato que vai dar queimação. Tá certo? Fato. Deixa eu ver o que mais. O que é gastrite anatematosa leve de amplo? É o tipo mais comum de gastrite, às vezes não quer dizer absolutamente nada, tá? Então, às vezes, a pessoa que já tem histórico de gastrite, ela vai ter sempre essa lesãozinha ali, que é como se fosse uma cicatriz da própria gastrite, e vai sempre dar isso, não é nada demais. Se a pessoa tiver assintomática, você não precisa fazer nada, tá? Nada. É o tipo mais comum de gastrite, tá? Uma gastrite superficial, tá? É tipo o estômago tá ali vermelhinho, na área do antro, que é a área mais comum de gastrite, mas não precisa fazer nada. Outra coisa, pessoal, deixa eu explicar aqui uma outra coisa, já vou responder, Estela, sua pergunta. Outra coisa que vocês precisam saber, que isso aconteceu com a paciente, eu estava explicando para ela, mas eu faço questão de deixar registrada aqui essa explicação. Porque ela foi diagnosticada com hipocloridria por causa de um exame de gastrina. Quem é a gastrina? Só para vocês saberem, para quem não sabe, mas alguns já devem ter ouvido falar. Gastrina é o hormônio que o próprio estômago produz para a produção de acidez no estômago, tá certo? Então, o próprio estômago produz, né? A nossa digestão ela é modulada por hormônios, tá? A gente sabe que tem hormônios na parte gastrointestinal, porque a gente está usando aí direto, as pessoas usando hormônios para emagrecer, hormônios gastrointestinais, que é o caso aí, né, dos Ozempic da vida, que são análogos do GLP-1. Quem é o GLP-1? O hormônio do intestino. Agora chegou aí o Mounjaro, que é o análogo do GIP e do GLP-1. Quem é o GIP? É um hormônio intestinal, tá? Uma incretina intestinal. Então, toda a nossa digestão ela é modulada por hormônios produzidos no nosso próprio trato gastrointestinal, tá? Enfim, dito isso, o hormônio que o estômago produz para que as próprias glândulas do estômago produzam acidez é a gastrina, tá? Então, assim, é muito comum a gente fazer exame de gastrina. Em que sentido? Para investigar gastrite atrófica ou qualquer outra quadro, a gastrite atrófica é autoimune, ou qualquer quadro de atrofia no estômago, a gente vai dosar gastrina. Qual é o resultado que eu espero num paciente que tenha atrofia no estômago, ou seja, tem hipocloridria porque desenvolveu atrofia no estômago? A gastrina vai estar alta e não baixa. A gastrina alta é que indica a falha do estômago, está subindo a gastrina para aumentar a produção de acidez, tá certo? Não é, não, minha gastrina deu baixa, eu tenho hipocloridria. Não é isso, tá errado esse diagnóstico, está errado. Gastrina baixa, você dosou o seu exame em jejum. Ela tem que estar baixa mesmo, tá bom? Porque a gastrina só vai aumentar quando você comer. Então, também só outra coisa, né? Então, a gastrina como exame de sangue, ela só tem valor se for feita, se ela tiver alta, porque é o contexto que está tendo falha ali da produção no estômago, tá? Então, se ela tá alta, gastrina deu baixa, não quer dizer nada. Ah, minha gastrina deu baixa. Ok, você não tem gastrite atrófica. Você não tem. Ou, por exemplo, outra situação que a gastrina pode dar alta. Pacientes que usam cronicamente, tá? Que usam cronicamente inibidores de bomba de próton. Por quê? Os inibidores de bomba de próton bloqueiam a glândula que produz acidez. Como ele bloqueia a glândula que produz acidez, o que vai acontecer? O estômago vai ficar produzindo hormônio a fim de baixar o pH do estômago, e isso não vai acontecer. Então a gastrina pode ficar mais alta. Não altíssima, igual na gastrite atrófica, mas fica alta, tá bom? Só para esclarecer isso, tá bom? Então, gastrina não serve para diagnóstico de hipocloridria, tá bom? Não serve, ok? Deixa eu ver aqui o que você botou, Estela. Aguardando conseguir marcar consigo para gente no WhatsApp sem falar. Eu até botar no não perturbe, gente. Como assim? Vou botar aqui no não perturbe. Não me liguem. É mole? É isso, gente. Vocês estão ao vivo, mundo ao vivo. Vamos lá. Uma pergunta. Adenoma tubular em intestino grosso na isto da coluna precisa preocupar? Então, adenoma tubular com displasia, grau leve, com displasia, grau... Como é que estava essa displasia aí, Estela? Então, você já tem retocolite ulcerativa. A gente sabe que a retocolite ela pode predispor a câncer de colo.
Não é que é para se preocupar, mas é que você precisa de vigilância, tá certo? Então, é importante a vigilância, tá? Mas se não tiver displasia de baixo grau, então continua a vigilância, você precisa vigiar, mas não quer dizer que tem gravidade, tá? Não tem. Baixo grau não tem gravidade. É só uma lesão que tem, vamos dizer, te causaria problemas daqui a algum tempo, mas você já retirou, tá? Mas não é para se preocupar, a princípio não. É só continuar todo o procedimento de vigilância aí da retocolite, né, que precisa. Bom, vamos ver. O que mais que vocês botaram? Ó, tem uma pergunta aqui, não sei se foi sua, Estela. A colonoscopia precisa ser feita todo ano quando encontra pólipos? Não, também já falei isso, né? Não precisa. Claro, a frequência vai depender do tipo do pólipo, porque tem mais de um tipo, tá? Então você tem o adenoma tubular, você tem o adenoma tubuloviloso, que é o mais arriscado, tá? Você tem o pólipo hiperplásico, que é benigno, tá bom? Então, assim, depende do tipo do pólipo, tá? Mas, por exemplo, um pólipo hiperplásico, você não vai fazer nada, você vai continuar a frequência normal. Um pólipo inflamatório não precisa fazer colonoscopia todo ano. Nessa paciente que eu falei que tinha um pólipo com uma displasia de alto grau, já considerado pré-câncer, eu pedi para ela refazer com 1 ano. Então, tudo depende do tipo, mas não é obrigatório fazer, não, tá bom? Ah, não foi você não, então tá bom. Ok. Vamos lá, o que mais? Gente, tem a pergunta, hein? Deixa eu ver aqui. Ó, vou falar para vocês como não fazer uso de antibiótico. Vou contar agora, vou contar aqui, ó. Vou trazer a pergunta aqui do. Presta atenção. Menopausa e gases tem relação? Sim. Com a menopausa você vai ter alteração do microbioma intestinal. Você pode desenvolver disbiose, não é incomum. Eu trato muita paciente que está entrando nesse período exatamente com esses sintomas, tá? Por aqui aumentaram muito, mantendo a dieta, que chatice. Provavelmente tem que reequilibrar aí o seu intestino, tá? Até em continuação a pergunta. Peraí, eu vou trazer a continuação. Ó. Dores são constantes, fiz até tratamento para inflamação ginecológica com antibiótico, continuou. Ou seja, usou um antibiótico de forma errada e provavelmente piorou a situação do intestino, né? É isso. Deixa eu ver. Gineco passou o tratamento, mas acabou o antibiótico e continuaram os sintomas. É isso. Vamos ter que investigar o intestino, né? Entendeu? É isso. A consulta tá marcada para agosto. A gente vai, tá ótimo. Já tá atendimento com a Lana. A gente vai investigar isso direitinho e vai ver o que tá acontecendo, tá? Mas infelizmente, uma abordagem que provavelmente pode piorar a sua situação, né? Tá? Doutora, como saber se a vitamina A tá alta, como fígado e suplemento? Então, vai devagar nisso. Se você come fígado, não tome suplemento de vitamina A. Esse é o ideal, tá? Ou então reduz o fígado. Ou dê um tempinho no fígado, tá bom? Provavelmente você tá falando isso por causa do relato daquela, né? Eu também vi, me mandaram, né? Ela falou que teve uma intoxicação por excesso. Gente, não dá para suplementar a vitamina A se você tá comendo fígado. Não faça isso. Vai. Até porque o fígado tem muita vitamina A. Recomendo dosar a sua vitamina A, né? Faz a dosagem, tá? Dosagem sérica mesmo, dosagem no sangue, tá bom? Mas reduz aí a história, né? Tá bom? Vamos lá, vamos ver o que mais. Menopausa e tudo sobre sintomas e alimentação. Se sente sozinha no mundo? Oh, querida, não precisa se sentir sozinha no mundo da menopausa, né? Não precisa. Eu tenho várias lives sobre menopausa aqui no meu perfil. Tá? Dá uma olhadinha no meu feed, tá certo? Tem várias, tá? Dá uma olhadinha, tá bom? Mas não precisa se sentir sozinha, não, que hoje somos, no Brasil, 40 milhões de mulheres na menopausa. Então a gente temos que formar aí uma comunidade aí para divulgar sobre menopausa, né? A gente falar sobre isso. Tem como baixar a lipo-A? Não. Não. A lipo-A é um marcador, inclusive considerado um marcador genético, né? Então a sua genética é essa. Quer dizer que você vai ter um evento cardiovascular no futuro? Não quer dizer isso, quer dizer que você tem maior risco, ou seja, você é a pessoa para cuidar ainda mais
da sua alimentação, dessa inflamação no seu intestino, tá? Você é a pessoa que precisa realmente cuidar muito bem da sua alimentação e de tudo que seja fator de risco, tá? Então, e claro, ter alimentação muito boa, fazer exercício, cuidar disso tudo, né? Cuidar de todo o seu terreno biológico para que você não tenha um problema no futuro. A minha também não é boa, não. Minha lipoase sempre veio alta, tá? Manipulei progesterona com TCM, não está ajudando a dormir como o Trogestan. Volta pro Trogestan, então. É porque as pessoas hoje em dia ficam falando tão mal do hormônio da farmácia que não é bioidêntico e etc. Realmente ele tem os recipientes, entendeu? Mas não quer dizer particularmente que é ruim, não, tá? Principalmente o maior problema é se você tiver alergia. Lembrando que aqueles recipientes ali, apesar de não serem muitas vezes bons, eles têm uma dose baixa, tá? Então, tá bom? Volta. É só simples assim. Dieta carnívora para retocolite. Você deve ter entrado um pouquinho depois, daí eu falei que eu acho extremamente positivo fazer carnívora para quem tem doença inflamatória intestinal. Acho sim, acho excelente. A maioria das pessoas ficam muito, muito bem com carnívora, tá? Quem tem, inclusive, Estela, tem aqui a Lilian, que deu depoimento aqui na live, que ela entrou em remissão com carnívora, tá? Ela tem retocolite também, tá? Então, acho muito positivo, tá? Acho que as pessoas ficam muito bem. Entendi essa pergunta, se eu prefiro o Lugol ou o iodo biomolecular. Lembrando que o Lugol, ele é uma solução que ele tem iodo molecular. Lembrando que o iodo molecular, ele não é solúvel em água e você tem o iodeto de potássio, que é a forma oxidada e que torna esse iodo molecular solúvel. Tá certo? Tá? Ele torna solúvel. Tá? Então, por isso que você não consegue fazer o iodo molecular sozinho. Você vai precisar do iodeto junto, tá bom? Então, independente se você toma na forma de Lugol, que é a solução, ou se você toma em cápsula, tanto faz, tá? Mas você vai ter que usar os dois. Estela, tá 4 meses nela, melhora. Carnívora é espetacular. É porque dizem pra vocês que vocês não podem comer carne, né? Mas a carnívora é espetacular para paciente com doença inflamatória, né? Se todos soubessem disso, né? Quem tem endometriose pode repor estriol para ajudar? Poder pode, embora o estriol ele ajude mais na mucosa, não tanto na endometriose. O que você precisa melhorar muito na endometriose é a parte de inflamação, de desbiose e da predominância estrogênica, do excesso de estrogênio, tá? Vou dar estriol, vai ajudar? Não necessariamente, tá? Não necessariamente vai ajudar. A dor lombar na endometriose pode ter relação com o intestino, sim, mas pode ter relação com a localização, tá? Lembrando, gente, a nossa inervação do intestino, ela é da parte final do colo, ela é uma inervação que vem da região sacra, tá certo? Por isso que dá dor na lombar, tá? Então ela vem ali de S2 a S4. Só que tudo localizado ali naquela região também é inervado pela região sacra. Então, não necessariamente é infiltração no intestino, por isso você tem que investigar. Tá? Mas pode ser. Vou ver o que mais. Gente, já estou muito tempo aqui. Vamos lá. Olha, o que acho dos hormônios bioidênticos da farmácia alopática? Acho bons, acho de fácil acesso e muitas vezes um bom preço. Tá? Então, não vejo nenhum problema, tá? Converso isso muito com os pacientes. Por exemplo, o manipulado, não que eu seja contra o manipulado, tá? Mas não existe só manipulado bioidêntico, gente, por favor, é tudo igual, tá? E muitas vezes você gasta mais dinheiro no manipulado, tá? Mas eu quero manipular. Tá bom, você manipula, ok? Também não sou contra, não. Mas muitas vezes, para algumas pessoas, por exemplo, às vezes moram numa cidade pequena, tem que mandar vir um manipulado de fora. Eu tenho muito essa situação. Às vezes eles conseguem na farmácia que eles têm lá, muito mais fácil. Eu tenho que pensar num tratamento que também seja acessível, até porque tratamento de menopausa, a pessoa vai usar aquilo de longa data, então não pode ser difícil para ela conseguir. Não pode ser difícil em que ela, acabou meu hormônio, agora eu vou pedir para manipular, vou levar 15 dias sem hormônio. Já ficou ruim, já tá ruim esse tratamento, né? Então tem que ser acessível, né? Então,
eu não sou contra não, tá? Às vezes o melhor é o da farmácia mesmo, para aquela pessoa. O hipotireoidismo alterado pode mexer com a insulina? Sim. O hipotireoidismo vai mexer com o corpo todo, né? Não é só a temperatura, não. Vai mexer com toda a tua parte metabólica. Então pode. Tá? Pode sim. Por isso que vocês com hipotireoidismo, que nem eu, tem que fazer uma dieta boa. Muito boa. Parar com o negócio de beliscar, parar de ficar comendo docinho. Entendeu? Olha essa pergunta aqui, vocês já me ouviram? Pessoal que estava no início da live, eu já falei sobre isso, né? Como eliminar parasitas? Tintura ou remédio de farmácia? Primeira coisa, você tem parasita de verdade? Tem desequilíbrio parasitário que precisa desparasitar? Por mim, remédio de farmácia que você vai fazer pouco tempo. Você vai fazer só 3 a 5 dias de tratamento, tá? Então, lembrando, toda medicação antiparasitária é hepatotóxica, tá bom? E muitos medicamentos e tinturas também são abortivos, não podem ser feitos com mulheres em gestantes, né? Tá certo? Não pode. Ok? Então, dito isso, o tratamento mais rápido é melhor por causa da hepatotoxicidade, tá? Por isso que eu falei mais cedo na live de pacientes que fizeram esse protocolo de tintura e depois estava com alteração no fígado, porque dá. Ah, não, tem medicação para proteger o fígado. Gente, medicação nenhuma protege o órgão que vai ter que detoxificar. É o órgão que vai ter que lidar com aquilo, tá? Então, na verdade, o que protege o fígado é evitar o excesso, tá certo? O cálculo da vesícula pode ter sido ocasionado por causa do mau funcionamento da tireoide? Sim, mas a disbiose também pode causar o cálculo na vesícula, principalmente as mulheres que têm disbiose que causam predominância estrogênica. O estrogênio diminui a contração da vesícula. Inclusive, o uso de pílulas anticoncepcionais também são associados a cálculo de vesícula. Sabiam disso? Por causa do estrogênio oral. Desequilibra o intestino e o estrogênio em excesso, né? Mulheres que tomam pílula desenvolvem predominância estrogênica, causa hipomotilidade da vesícula, tá? E pode desenvolver cálculo por causa disso. Certo? É aí, ó, né? Você tem endometriose, olha aí, um motivo para ter predominância estrogênica, tá? É um conjunto de fatores, né? Não é nada isolado, mas assim, todos eles podem ter te ajudado a ter o problema, né? Com certeza. Ideal basal 36,5, sim. Durante o dia inteiro existe um parâmetro ideal da temperatura em condições normais? Bom, eu espero que durante o dia você tenha temperaturas até um pouco mais altas, porque você vai estar em atividade, né? Assim espero. Que não esteja. Eu acordei com 36,5, durante o dia estou com 35. Isso aí é uma anormalidade, né? Nós somos, como eu sempre brinco, nós somos seres homeotérmicos. O ideal é essa temperatura basal, porque você não está em atividade, você não vai mascarar a sua temperatura, tá? Mas, se você tá caindo sua temperatura ao longo do dia, também tá errado, tá? Como seres homeotérmicos, temos que manter a temperatura durante o dia, porque esse é o conceito de seres homeotérmicos. Se você não mantém sua temperatura durante o dia, quer dizer que você é um réptil, que você é um psilotérmico, e isso é um sinal de hipotireoidismo, como eu gosto de brincar. Ou seja, pacientes reptilianos a gente vê por aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Dor lombar, ânus e vagina. Não entendi. Ele diz que endometriose profunda. Você já fez exame para avaliar isso? Importante avaliar. Mas sim, pode ser endometriose. Endometriose pode causar. Mas lembrando, gente, a dor da endometriose vai ser durante o período menstrual. Tá certo? Não fora do período menstrual, tá? Não vai ficar tendo dor o mês inteiro por endometriose, não. A dor da endometriose é associada ao período menstrual. Cortisol 4 pela manhã. Bom, já tem aí uma questão, porque o cortisol do sangue de manhã você precisa avaliar o eixo também, você precisa avaliar o ACTH, mas tudo bem. 10,52, vitamina C do sangue não é tão significativa, tá? Sentia muita exaustão pela manhã. Comecei a suplementar rodiola, ótimo, para tentar melhorar naturalmente, excelente. Prasterona e pregnenolona. Melhorou absurdamente, consigo acordar mais cedo, ótimo, ótimo. Embora você não precisa fazer, bom,
pode ter um pouquinho de interação com prasterona e pregnenolona. Geralmente você escolhe um dos dois, tá? Você não faz os dois, porque eles podem ter interação, tá bom? A pregnenolona pode ser precursora do DEA, tá? Então o ideal é faz só a pregnenolona ou faz só o DEA, tá? Aquele termômetro de mercúrio dá pra dosar a temperatura da boca? Dá. Dá sim. Ele só não é tão bom no quesito para você visualizar ali a temperatura, mas pode usar sim. É um termômetro confiável, a gente sabe que é. Tá? Só é ruim para ver ali as casas decimais, né? Mas pode sim, pode ser usado sim. Bom, vou responder que eu falei que eu ia responder, né? Então vou responder. O que se faz para desinflamar as artérias e eliminar as placas de ateroma? Então vamos lá. Primeira coisa, para desinflamar a artéria, você precisa desinflamar o seu corpo. Você precisa não ter resistência à insulina, tá certo? Então você precisa fazer uma dieta que não tenha que não tenha alto carboidrato, excesso de industrializado. Você precisa fazer pelo menos uma abordagem com baixo carboidrato. Ajustar a tua desbiose, tá certo? Porque isso acaba causando mais inflamação, tá certo? Outra coisa para melhorar placas é vitamina K2, né? Ajuda muito, tá? Então, seria isso. Mas não é uma coisa sozinha. Não tem, como eu sempre falo aqui, não tem o suplemento mágico que resolve que tira todas as plaquinhas das artérias. Não tem. Elas só estão lá porque você estava inflamada cronicamente, elas foram ali. Na verdade, o LDL, a maior injustiça com o LDL é que a gente acha que o problema é o LDL e não a inflamação, né? O LDL foi ali apagar o incêndio, né? Ele foi ali evitar que você tivesse uma trombose ali na sua artéria, tá? Ele foi ali para isso. Só que sabe aquela história, a pessoa que foi lá ajudar, tava lá na cena do crime, foi lá ajudar e a polícia chegou e prendeu e achou que era o culpado? É o LDL, né? Na artéria. É ele. Eosinófilo alto tem que desparasitar. Eosinófilo alto quanto? Sempre olhar o diferencial, tá? Não vale só olhar o percentual. Sempre que eu tenho um paciente com eosinófilo alto, eu vou olhar se ele tá no diferencial, se tá realmente alto. Às vezes pode estar alto no percentual e não tá alto no diferencial. Importante também olhar os monócitos, tá? Tem que olhar todo mundo, tá certo? Para tomar a decisão de desparasitação, tá? Então, só o eosinófilo sozinho, não. Tem que olhar as outras coisas. Tá certo? Você tem a vista boa, Lili? Então tá certo. Então pode usar. Tem problema. Higieniza, se for usado na axila, dá uma higienizada no termômetro e usa. Ai, vamos lá. Tô acabando as perguntas. Artrite e artrose causa dor intensa nas solas dos pés? Pode causar, embora a artrose ela é mais comum de pequenas articulações, ela é mais comum dos dedos, tá? A sola do pé é muito comum. Oh, meu Deus, falhou agora o nome. É tanto nome que a gente tem que decorar, né? Oh, meu Deus. Esqueci agora, gente. Me ajudem. Pessoal que já teve aí problema na sola do pé. Esqueci, gente. Esqueci o nome. Nossa, minha mãe teve, meu marido teve, agora fugiu o nome. Daqui a pouco eu lembro. Tá? Mas é mais comum essa dor da artrite, artrose, das pequenas articulações, tá? Então é mais comum dos dedos e não da sola do pé. Tá? Fascite plantar. Obrigada, Michele. Isso, fascite plantar. Tá? Obrigada, Lília. Obrigada, Michele. Isso aí, fascite plantar. Tá? Então, dor na sola, mais comum na fascite, tá? Então, fascite tem muito a ver com calçados que se usa, com o impacto ali na sola dos pés, por exemplo, é muito comum. Aliás, meu marido teve fascite plantar por causa de corrida, foi exatamente por causa disso, tá? Então, muito comum aí calçados inadequados, tá? Então, causar. Delvânia, eu não vou falar para você desparasitar ou não pela live. A gente conversa depois, tá bom? Esporão, a dor é só no calcanhar, tá, Andréia? O esporão é a dor é no calcanhar, ok? Quando dói a sola do pé inteiro é fascite, tá? E o esporão é bem específico, tá? Vai ser muito específico aí, principalmente mulheres ali na fase ali da menopausa, que é quando vai começar a aumentar aquele esporão, e o esporão crescendo causa inflamação ali também da face, tá bom? Vamos lá.
quando o coprológico vem com 3 cruzes no amido amorfo, ruim, né? Isso é a produção da sua microbiota, tá? Com 3 meses carnívoro. Isso não é falta de amido, isso não é que você está precisando de amido. Amido amorfo, 3 cruzes no seu coprológico quer dizer produção da sua microbiota, quer dizer excesso de microbiota que fermenta carboidrato. Na verdade, o ideal não só é retirar, como você vai ter que provavelmente modular essa microbiota aí, produtora de carboidrato, tá? Pode ser que só com a carnívora, não introduza leite em pó no café, não. Pode ser que só com a carnívora você literalmente mate de fome essa microbiota, ou talvez você precise realmente tratar com alguns suplementos que auxiliam nesse processo, tá? A gente não usa leite não, porque o leite vai piorar a tua situação, tá bom? Deixa eu ver o que mais que vocês perguntaram. Caseína 2 também faz mal? Depende, tá? Tem gente que não tem problema, mas tem gente que é muito intolerante a qualquer caseína. De qualquer forma, mesmo sendo a caseína 2 mais bem tolerada, tá? Se a pessoa tem um quadro aí de intolerância à caseína, tá? Ela pode ter sim intolerância à caseína 2, tá? Não quer dizer que, não, é menos danosa. É menos danosa, mas ainda pode ser. Ainda é uma proteína estranha. Então pode ser que a pessoa tenha reação, sim, tá? É igual a história da albumina, né, do ovo, né? Pessoa que tem intolerância, se ela tá com aquele intestino ali muito inflamado, com muito leaky gut, né? Tá com muito problema ali, né? Até isso, ela vai ter problema. Por isso que eu falei aqui pra Michelle mais cedo, que da live, falei sobre a Lion Diet. Porque a Lion Diet você tira tudo isso, né? Você usa só coisa que não vai te causar intolerância, né? Então, por isso que eu falei, a Lion Diet é a modalidade da carnívora mais restrita. Você consome apenas carnes de ruminantes, né? Então, você vai consumir carne de cordeiro, carne de bovina, tá? Só carnes. Se conseguir outras carnes de ruminantes, também serve. As mais fáceis pra gente são essas, né? Enfim. Então, você pode ter aí aí você vai reduzir bastante a inflamação, você vai reduzir, por exemplo, na Lion Diet até manteiga a gente evita, você vai usar sebo, você vai usar caldo de osso, você vai usar só ruminantes, tá? Tem opinião sobre carnívoro para crianças, 2 a 3 anos? Eu acho muito extremo sim, Estela, eu acho. Na verdade, eu acho que a criança, ela não precisa da carnívora, né? Ela precisa comer carne, mas ela não precisa de uma dieta tão restrita como a carnívora. Se você me perguntar, meu filho tem 13 anos. Meu filho não faz carnívora. Mas, por exemplo, hoje meu filho tem um baixíssimo consumo de glúten, porque finalmente consegui tirar o pão dele, que ele não queria aceitar tirar o pão, mas hoje ele não come mais pão quase, tá? Come só assim, eventualmente, vai comer um hambúrguer, uma coisa aí que ele come pão, mas ele não come mais todo dia. Ele também não come mais feijão, ele pediu, tinha sintomas, eu tenho muita intolerância a leguminosas, meu marido também. Então ele falou, relatou, eu tirei. Então hoje basicamente ele come carnes, ele gosta de arroz, né? Mas ele come arroz só enquanto tem a carne. Acabou a carne, ele para de comer o arroz. Eu deixo. Ele é um adolescente, está em crescimento. Ele precisa também de um pouco de energia. Na carnívora ele vai ficar com uma dieta com pouca energia, a não ser que ele coma muita gordura. O meu filho come gordura, tá? Ele come gordura da picanha, ele come tudo que tem gordura, ele adora, ele pega lá e vai lá e come, tá? Come torresmo, essas coisas. Mas, né, na verdade, não precisa, tá? Se essa criança não adoeceu a ponto de precisar de uma carnívora muito estrita, né, eu acho que uma alimentação animal-based para criança é totalmente suficiente. Tá? Uma alimentação em que se prioriza a proteína animal e que ele come comida de verdade. Tá certo? Então eu acho que esse é o equilíbrio para uma criança, a não ser que ela esteja muito doente. Mas esse é o equilíbrio para a criança. Tá? Até porque você restringir demais, a não ser que a criança não goste de nada, tá? Eu acho que não precisa, tá? Porque a criança vai acabar uma hora se sentindo muito restrita e pode ser pior. Ela, como meu filho já fez, tá? Em uma determinada época da vida, graças a Deus não faz mais, pegou comida, né, do biscoitinho do colega na escola. Eles fazem isso, tá? Então, não restringe muito, não. Mas oferece coisas boas, comida boa. Por exemplo, meu filho nunca tomou refrigerante, não quer, mas, por exemplo, eu não tomo refrigerante desde 2019. Meu marido parou em 2021, não tem refrigerante na minha casa. Então, quando ele vai à festa, ele também não quer refrigerante, ele bebe só água. Né? Ele não. Entendeu? Então, mostra o seu exemplo, as boas opções, entendeu?
tá? Dois gramas de proteína quilo. Pode, na carnívora, pode transformar em glicose? Então, seu corpo vai formar glicose. Se você está na carnívora, ele vai formar glicose a partir do que ele tem de substrato. Então, sim, ele vai pegar uma parte dessa proteína e vai usar. Tanto para reserva quanto para produzir glicose, sim. Mas qual o problema disso? É um mecanismo natural, é o corpo que regula. Se você estiver fazendo atividade física e gastando, né, o seu glicogênio muscular, ele vai ser usado, a sua proteína que você come vai ser usada para repor esse glicogênio, tá? Isso é um mecanismo natural, você não vai engordar por causa disso, não, tá? E nem vai ficar diabético por causa disso, tá bom? Desde que você esteja comendo essa carne com gordura, tá? Por isso, esse é o problema da proteína magra, tá? Você tem que comer essa carne com gordura, porque quem vai sinalizar a saciedade é a gordura. Então, coma gordura. Amo gordura de porco, estou usando manteiga ghee em pequenas doses, ainda me acostumando com a gordura da carne bovina. A gente consegue. Eu também não conseguia não, mas hoje eu como mais. Ainda não consigo, como meu filho faz, pega a gordurinha ali, só a gordura e come. Eu ainda não consegui fazer isso não, mas hoje eu como, vou comer a picanha, eu tirava a gordura da picanha, né? Hoje eu como picanha com a gordura, mas não pego só a gordura e como não, ainda não tô nesse nível não. Para endometriose, a gordura do frango e do porco pode ter ômega 6. Gente, o ômega 6 não é prejudicial, a gente precisa do ômega 6. O que a gente fala hoje é do desequilíbrio do ômega 3 e do ômega 6, tá bom? Mas se você não se sente mal com frango e com porco, não é para você se preocupar com isso, tá certo? Não é para você se preocupar com isso. Se você não tem sintomas com ele, tem gente que tem sintoma com frango e porco, eu falo para tirar. Se você não tem sintoma, não é para tirar, tá? Só porque tem ômega 6. A gente também precisa comer ômega 6. Ah, Renata, obrigada, obrigada. Eu acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio. Eu sou carnívora, né? Mas meu filho não faz carnívora. Mas ele prioriza carne, né? Eu tô querendo trazer para vocês algo que é o que eu acho que a gente precisa mostrar para os nossos filhos, né? Como se alimentar bem sem adoecer, para não chegar no jeito que a gente chegou, né? É por isso, tá bom? O kefir melhora a desbiose? Não. Não é porque tem probiótico que melhora a desbiose. Pensa, se você tem uma desbiose, né, com 3 cruzes de amido, ou seja, excesso de microbiota fermentadora de carboidrato, você vai botar um kefir lá, você vai botar mais bactéria num terreno que está cheio de bactéria. Tá certo? Eu brinco muito, você vai botar na rave, né? Eu brinco intestinal a rave. Você vai botar mais gente na sua rave. Vai resolver? Pensa nisso. Entendeu? Pensa nisso. Adoro a gordura, mas quando como me dá dor de barriga. Tequinha, talvez tenha que dar alguma ajustada aí na sua digestão de gordura, né? Que às vezes tem uma alteraçãozinha e melhorando, tá? Te ajuda, né? Bom, vamos lá. Última. Vou responder. Última daqui da caixinha. Gestrinona na menopausa, és a favor? Depende, como sempre, avaliação. Eu gosto da gestrinona na menopausa? Não. Por quê? A gestrinona é um hormônio antiestrogênico, certo? Então você vai usar na menopausa só se essa pessoa tiver muita indicação. Por quê? Geralmente na menopausa eu quero repor o estrogênio. O problema é a deficiência estrogênica, além da deficiência de progesterona. E a gestrinona ela tem ação antiestrogênica e também antiprogesterona. Eu quero isso para a mulher na menopausa? Diferente da mulher na perimenopausa, né? A mulher na perimenopausa, muitas vezes, ela está em predominância estrogênica. Aí, ela usar a gestrinona, ela vai ajudar a reduzir esse efeito. Aí, na menopausa, você já tem que ser casos muito selecionados, tá bom? Então, não é para todo mundo, não. É porque eu sei, né? Tem muita gente achando que pode usar gestrinona, que gestrinona é a pílula mágica, né? Os implantes de gestrinona, tanto que aí teve um período aí recente em que em que foi inclusive proibido os implantes de gestrinona, né? Já voltaram, mas assim, essa questão não deve ser usado de forma indiscriminada. Tem suas indicações, mas não é para todo mundo, não é mesmo para todo mundo. Pode acabar causando dano. Inclusive, gente,
Eu realmente fico surpresa quando as pessoas defenderam gestrinona, que é um esteroide anabolizante, tá? Ah, mas tem uso terapêutico, beleza. Ainda assim é um esteroide anabolizante. Se eu usar isso, botar um implante, ficar com um implante de 1 ano de um esteroide anabolizante, é para qualquer um? Não, né? Tem seus casos, né? É isso. Tem seus casos. Enfim. Oi, Paulo, tudo bem? Quanto tempo? Eu estou 1 ano e 4 meses na cetogênica, acabou a carne e comi pão proteico no lugar. Deu fecaloma. Explicado, né? Gente, o pão proteico, ele é seco. A carne, ela é molhadinha, ela tem água, ela tem gordura, tá? Se ficar de pão proteico, vai dar constipação mesmo, vai dar. Eu sempre falo, gente, pão, alimento desidratado não é a nossa forma natural de se alimentar. Inclusive atrapalha a digestão, tá? Já voltou para cetogênico, ok. Tá? Capricha na gordura para ver se te ajuda. Se não conseguir, acho que vale um supositório de glicerina aí, porque essas fezes que ficam ali no reto, elas acabam ficando endurecidas, tá? Mas não, pão, nenhum pão, gente, não é o pão proteico, né? Ah, o pão carne, não importa. Ah, o pão de amêndoas, o pão de farinha de caju. Quem é meu paciente sabe disso, porque eu sempre falo disso. Meu problema contra o pão não é só o glúten, não é o pão de farinha de trigo. É o pão como alimento desidratado que vai atrapalhar a sua digestão, porque comida natural não é desidratada, comida natural é hidratada. Então, se você come uma fruta, ela tem água, se você come carne, ela tem água, se você come um legume, ele tem água, tudo tem água. Comida natural tem água. Comida natural não é desidratada, ou seja, pão proteico é para exceção. Ok, queridos? Ok? Esclarecido tudo? Mais alguma última pergunta? A gente encerrar quase 2 horas aqui. De qualquer forma, gente, obrigada pela companhia nesse sábado à tarde, meio de feriado. Achei que não ia ter ninguém. Mas obrigada aí pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Semana que vem falarei sobre pâncreas. Então, vou trazer um pouquinho sobre as doenças pancreáticas, tá? Não vou falar só sobre pancreatite, que foi o que me pediram especificamente. Mas eu quero falar um pouquinho também sobre a insuficiência pancreática exócrina. Quero falar um pouquinho sobre os nódulos e cistos de pâncreas, tá? Porque muita gente aparece assim, meu Deus, deu um nódulo, deu um cisto no meu pâncreas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pâncreas, que é esse órgão maravilhoso que a gente só lembra quando tem diabetes, né? Ou quando tem insuficiência pancreática, tá bom? Então, semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tá bom, queridos? Ó, beijo grande para todos. Um ótimo restante de fim de semana para vocês, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.